Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Razecast. Sei que faz um tempo que eu não posto, porque fim de ano, muita coisa tá acontecendo e eu tenho muitos filmes pra ver. Entre novembro até fevereiro tá o Oscar, é a época que eu mais assisto filmes no ano. Então eu tenho ido muito ao cinema, mas para compensar, eu vou estar editando esse vídeo aqui do jeito que merece ser editado, com, né? É um podcast áudio também, então eu vou editar bonitinho, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai receber um produto de mais qualidade dessa vez, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui, vendo, ouvindo o Razecast. Eu não vou falar muito da minha vida porque eu vi muitas coisas, então, e muita coisa já ficou meio velho, né? Porque faz o quê? 3 semanas que eu não posto. Desculpa aí. Então vamos lá. Primeira coisa, tive aqui um amigo secreto com o pessoal aqui da igreja, meus amigos, e foi muito gostoso, porque eu adoro amigo secreto, e foi uma experiência muito legal. A gente foi depois de um jantar lá na igreja, então a gente já foi comido. Calma, não do jeito bíblico, apesar de ser na igreja, não foi desse jeito, mas comemos uma ceia de Natal lá, foi muito bom. E eu tirei a Jade, a esposa do Matheus aí. Parabéns aí por ter te tirado. E Gabriel Bialski me tirou. Deixa eu pegar aqui o presente dele. O presente aqui dele foi o nosso querido Tanjiro Kamado, fazendo aqui. Copy da Dragon Jago deixou aqui, dá um zoom. Muito bonito. Sons aí cada vez melhores. Eu queria muito porque eu já tenho ele fazendo fogo, então ele com dragão de água foi muito bom. Obrigado, Bielski. E deixa eu ver aqui, eu escrevi, hein, galera. Agora tem anotações. Tô sério, hein? Teve aniversário do meu pai. Fiz aniversário pra gente comer umas pizzas, né? Comida favorita dele. Aniversário tranquilo, na tranquilidade do dia, né? Foi no meio da semana, então a gente não fez nada, só comeu pizza. Mesmo... A gente assistiu Nerd Tour, mas meu pai dormiu. Mas foi bom. Eu tive também a primeira visita aqui no meu quarto, na minha casa. Leonardo veio aqui visitar, me trouxe um presente que está fechado ainda, então não abri, não sei o que é. Não comprei presente pra ele, desculpa aí. Vacilo meu. Devia ter pensado nisso. É, assim, tem coisas da minha vida que eu só vacilo mesmo. Não é porque eu não quero dar presente, não. Eu adoro dar presente, mas eu só vacilo de não pensar. E eu me preparar bastante. Então, desculpa aí se você me deu presente e eu não te dei. Porque se eu sinto que eu tenho que dar pra uma pessoa, eu tenho que dar pra todo mundo. Aí eu fico sobrecarregando esses pensamentos. E ontem, eu tô gravando hoje no domingo, dia 21. Ontem vieram Bielski e João aqui. A gente assistiu o filmezinho, que eu vou comentar mais pra frente. E foi muito legal ter gente aqui em casa, mostrar. É legal ver a reação das pessoas quando vêem meus Funkos. Adoro. Porque acho que coleção é legal você ter, mas também é legal você mostrar para as outras pessoas. Caramba, a Viúva Negra parece que tá caindo. Tá. Mas ela tá de boa. Então, vamos para notícias da semana, né? Eu esqueci de anotar, na verdade, mas eu lembro. No último podcast eu comentei que a Warner estava sendo vendida, não é mesmo? E depois a Paramount veio. Fez uma oferta mais obscena, acho que é o termo correto, porque tava oferecendo 30 bilhões a mais do que a Netflix estava oferecendo, que tipo, você praticamente força a, o pessoal que cuida dos direitos da Warner a praticamente vender, porque se é uma oferta tão melhor assim, né, você meio que tem que aceitar. Só que por algum motivo, por alguma razão, eles acharam que foi obsceno demais essa proposta. Eu não sei o que isso quer dizer em termos de negócio, sendo bem sincero. Eu assisti Succession e eu sei que, tipo, quando tinha uma oferta muito boa, praticamente você tinha que vender, porque senão você seria ilegal você rejeitar uma oferta tão boa assim. Mas pelo jeito, nesse caso, eles podem, por causa que eles acham, talvez acham que não vai ter comprometimento. Anyways, o CEO da Netflix, ele já foi visitar os estúdios da Warner. E pelo jeito vai ser isso mesmo, galera. Pelo jeito a Warner vai ser vendida para Netflix. E é bem preocupante. Eu já falei das minhas preocupações antes. Mas é isso. O terceiro, o quarto maior streaming está sendo vendido pro número um. E o cinema praticamente está dizendo adeus. A mídia física praticamente está dizendo adeus. Por quê?
A Warner faz muito Blu-ray, faz 4K, eles têm um catálogo de filmes antigos, né? E eles apoiam a mídia física. E a Netflix não apoia nada, eles só querem você colado na sua tela online. Então, é bem triste, pelo jeito vai ser isso mesmo. Eu não sou a única pessoa que tem medo dessa negociação dar certo, né? Acho que todo mundo que ama cinema está preocupado e a gente tem que esperar agora para ver. Gostaria de visitar os estúdios da Warner antes dessa mudança, mas o relógio está correndo, galera. Infelizmente, Netflix, pelo jeito, vai conseguir mais uma vez se tornar maior ainda. Ahn, a outra notícia relacionada ao mundo do cinema é que o Oscar vai se passar no YouTube, no mundo todo. Então, a partir de 2029, vai ser passado para todo mundo, vai começar a partir da edição 101 do Oscar, né? A 100 vai ser em 2028. E eu acho que é uma experiência muito boa, porque eu tive que pagar para assistir o Oscar antes, né? Porque ou você tinha TV a cabo ou você tinha que pagar um stream mais específico para ver, que é o Showtime. E. Ou é ABC? É um dos dois aí. Eu sei que eu tive que pagar para assistir o Oscar. E era bem mais, né, exclusivo, então era difícil de eu poder assistir. Mas agora com a YouTube passando de graça pro mundo todo, eu acho que tem uma boa oportunidade de mais pessoas assistirem, que é o que o Oscar tem medo, né? Porque o número de views, né, da premiação vem caindo. E é algo preocupante, porque você quer que os seus números cresçam, né? A população do mundo cresce, você quer crescer também. E a gente vê que o número de pessoas indo ao cinema tem caído. A gente vê agora com a Netflix comprando a HBO não, a Warner, o número de filmes indo pro cinema vai diminuir também. Então, o mundo, né, da mídia como a gente conhece, do cinema, até das séries pode mudar um pouco, mas principalmente do cinema, e está em decadência. Então, né, você pode falar, Zootopia passou de 1 bilhão, Avatar provavelmente vai passar de 1 bilhão, mas o que adianta se só um ou dois conseguem hoje em dia, né? Ahn, não vou entrar em muitos detalhes, mas espero que a saída YouTube traga mais visuabilidade, mais oportunidade de pessoas verem. Eu lembro, quando eu criança, eu querendo assistir o Oscar, porque eu queria que o Shrek ganhasse, sabe? E eu lembro minha mãe assistindo, então é uma coisa que a gente tem muita gente que só não assiste porque não tem a oportunidade, né? E se você não tem o streaming certo, né? Você não consegue assistir. Hoje em dia, quanta gente tem TV a cabo, quanta gente deixa coisa passando de fundo, sabe? Mas você tá ali no YouTube, YouTube todo mundo entra quase todo dia, você coloca uma propaganda legal, por que não? Sabe? Eu acho que mais pessoas vão poder assistir, mais visualidade, mais pessoas vão querer ver os filmes, mais pessoas vão querer entender o que tá acontecendo, e é isso. Tudo de bom. Ah, acho que é isso, né? Saiu a lista do Globo de Ouro, não vou entrar em detalhes. Fiz o bolão pro grupo do Derivado Cash, vou postar. Mas é isso. Vamos falar das séries e dos filmes. Eu meio que intercalei um pouco, porque tem série e filme que eu vi com pessoas, então eu gosto de deixar eles pro final, né? Pra eu gravar só de uma vez as coisas que eu assisti. Então, e tudo vai ser com spoiler, tá bom, galera? Eu acredito que existe spoiler do bem. Então, tudo que eu falar aqui ele vai ter a intenção de fazer você assistir se você não assistiu ainda. E quem já assistiu vai gostar porque eu vou estar falando com detalhes do que assistiu, entendeu? Naruto foi assim, através de uma morte específica, me deu mais vontade de ver Naruto, que eu tava meio parado. Então é isso. Tudo aqui, spoiler do bem. Pra você poder assistir ou ficar pelo menos curioso. Eu vou colocar a minutagem no vídeo, então. Se você quiser pular alguma parte específica, tudo bem. Vamos lá. Eu vou começar falando de um anime que eu assisti, Jujutsu Kaisen, porque num grupo aí a gente queria assistir o filme, né, que saiu, que depois eu entro mais em detalhes. Mas eu assisti Jujutsu porque, né, anime, hypado, todo mundo fala bem e tal, todo mundo gosta do Gojo, todo mundo faz assim, ó. Então eu fico curioso pra entender o porquê, né, o que que tá acontecendo ali para as pessoas ficarem tão engajadas, porque eu não gosto de ficar de fora da conversa, sendo bem sincero. E eu fiquei meio parado num dos animes por muito tempo, então, mas voltei, né?
E eu comecei a assistir, tal, porque tinha um filme, era segunda-feira, essa última segunda. E eu praticamente assisti quase todas duas temporadas em 3 dias. Foi brutal. E eu faltou 5 episódios para terminar a temporada. E Jujutsu é um anime que não é tudo isso. Sendo bem sincero, a animação é boa, mas teve uma luta específica do Gojo contra um demônio de fogo. Era o Gojo? Não, é o Satoru. Contra o Demônio de Fogo, que me lembrou muito a luta Naruto versus Pain. Que é uma luta muito boa, você sente a emoção, só que a animação não consegue acompanhar a explosão ou o caos que acontece naquela luta, seja pela velocidade, seja pelo impacto. Acho que o impacto você até sente, mas o fato deles moverem tão rápidos tipo, você não vê com definição, os personagens, eu acho que causa uma estranheza e, tipo, cai muito a qualidade do anime. Quando a luta é mais porrada, assim, mais perto, ele é bem bom. A história é mais ou menos, o personagem principal também é mais ou menos. Eu tentei ver Jujutsu faz um tempo atrás, tipo, uns 4 anos atrás, eu tentei ver o primeiro episódio e achei chato. E, tipo, agora eu estou engajado porque Gojo é um personagem muito da hora de assistir, ver ele lutar, ver as motivações dele. E o filme Zero, que eu assisti, né, que conta um ano antes do Jujutsu, ele é bem bom. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas eu não entendo o pessoal falar que é o melhor anime da geração ou da atualidade, entendeu? E eu fui ver o filme com o Bialski e com o Matheus Ginato. Abraço pra vocês. A gente foi ver o anime no cinema, só a gente no cinema sozinho. E o filme era só os primeiros episódios da terceira temporada. Só que é uma bosta o filme, tá ligado? Ele faz um recap muito específico dos últimos 5 episódios da temporada, então eu fiquei muito feliz porque eu não fiquei de fora da conversa, mas tem coisas que eu ainda preciso ver. Não terminei de ver, por preguiça mesmo. Mas o recap ajudou a me entrar na história, né? E ele passou os 2 primeiros episódios e foi isso. Tipo, 1h20. Muito mais recapitalização do que novos episódios. E eu fiquei frustrado, porque eu vi Dandadan e foi a mesma coisa, recapitalização, mas foi pelo menos acho que 3 ou 4 episódios, acho que 3. E ele terminou com cliffhanger ferrado? Ficou, mas você tinha uma historinha ali que terminou. Ali não. No Jujutsu foi, tá ligado? Deixou muito parado. Achei bizarro do jeito que eles terminaram. Né, eles podiam, tipo, não sei se metade do outro episódio terminaria num gancho legal, mas poderia ter deixado num gancho melhor, porque e nossa, a legenda é horrível também, porque começou os Culling Games e tipo, explicava as regras na tela e cortava demais, a gente não conseguia ler. Então você vai ter que pesquisar depois. Então foi uma experiência bem frustrante para Jujutsu, sendo bem sincero. Então, se você não é dos animes, não recomendo. Se você já tá nos animes, você provavelmente já assiste. Então, eu não sei pra quem eu tô recomendando esse filme ou não. Só esperar a terceira temporada que tá chegando agora em janeiro. Vamos pros filmes. Deixa eu ver quanto tempo tem. Essa maldita notificação. Ok. Filmes. Eu tive a grande oportunidade de ver o filme Agente Secreto nessa última semana. Filme brasileiro com Wagner Moura, do Kleber Mendonça Filho, que fala da história desse cara que está fugindo, né? O filme não tem nada de agente secreto, primeira coisa. Eu acho que é um fato importante porque tem gente que está saindo do cinema, não diria furioso, mas pelo menos decepcionado com o que o filme passa, porque o filme dá a entender, pelo trailer, pelo nome, que ele é um agente secreto que está infiltrado em alguma coisa e está fugindo. Não. Ele é um cara que realmente está fugindo. A gente não entende do que especificamente, mas durante o filme a gente entende que por algum motivo ele foi contra o governo. Não o governo. Ele foi contra. Era a época do. Putz, eu tô esquecendo todas as palavras. Era a época do. Dos militares tomando conta, mano. Qual que é o nome disso? Eu vou. Desculpa, não vou lembrar a palavra especificamente. É quando os militares tomaram conta do Brasil, basicamente. Então, então era um Brasil muito corrupto. Muito corrupto.
As polícias tinham muito poder, eles mentiam, eles tinham, tipo, mais poder do que eles têm hoje, tá ligado? Então eles tomavam conta de tudo. E esse cara, o Wagner Moura, Armando, ele foge de São Paulo, ele era professor, e ele vai pro Recife, que é a terra dele, pra ver o filho dele e tal. E durante o filme a gente entende por quê, né? Que ele era professor, eles estavam fazendo estudos e tinha um cara que era contra, queria cortar a verba para provavelmente só enriquecer ele mesmo, né? O pessoal queria cortar a verba, mas queria ganhar mais dinheiro, entendeu? Então o filme fala sobre o Wagner Moura fugindo desses caras, fala da polícia local corrupta, fala sobre como era o Brasil da época, especificamente na área de Recife, né? A primeira cena do filme ilustra muito que, tipo, os policiais chegam lá no posto de gasolina que o Wagner Moura tá parado. Ele só tá pondo gasolina e já sai. E tem um corpo morto lá de fora. Faz dias, porque o filme se passa no carnaval. E o cara, o dono do posto de gasolina já ligou faz dias pra polícia pra eles pegarem os corpos. E a polícia tá ali pra quê? Ver o Wagner Moura e pedir, tipo, extorquir ele, né? Verifica se o carro tem algum problema, se tem uma coisa que está fora da garantia ou fora do normal. Pra quê? Roubar ele, basicamente. É um roubo silencioso, eu diria, né? E no final o policial não acha nada de errado e rouba só o cigarro do Wagner Moura. Não um cigarro, mas um maço todo. Ele pede por gentileza, claro. Então não é um assalto, mas a gente sabe que é. Então é um filme que eu achei muito divertido, porque mesmo que eu não tenha vivido em 1977, que é ditadura, lembrou não? Ditadura era o que o Brasil estava passando naquela época. Mesmo que o seu filme se passe em 1977, ele é muito legal e faz você sentir em casa. Não sei se é porque eu tô muito tempo fora do Brasil, mas me pareceu familiar. O ambiente, as pessoas, o jeito que as pessoas falam, né? Então é um filme muito gostoso, a trama é muito legal, o Wagner Moura é muito bom e o jeito que o filme é contado, porque a gente tá descobrindo essa história também é legal. E eu sei que o final tem gente que não gostou, mas eu acho que o final é muito bom, né? Porque não vou falar muito, mas eu acho que é um filme bem bolado. E eu acho que merece estar sendo mencionado para a corrida do Oscar. Eu dou para esse filme uma nota 9. No mesmo dia que eu vi esse filme lá no cinema em Downtown de Salt Lake, eles me deixaram ver a sala de projeção. Então foi a minha primeira vez vendo uma sala de projeção, vendo por trás das câmeras e foi muito legal. Próximo filme eu vou falar de Frankenstein, do Guilherme Del Toro. É um filme feito para Netflix. Passou nos cinemas aqui por 2 semanas, mas eu não tive a oportunidade de ver. Ah, mas é um filme que eu vou te falar que ele é dividido em duas partes. A primeira parte conta a história do Victor Frankenstein. É Victor? Hugo? Não lembro. O Dr. Frankenstein. Dele criando a hipótese, indo atrás, alguém financiando. E E é isso. Tipo, toda a pesquisa, ele criando o monstro, né, de Frankenstein. E o filme começa já no futuro, né? A gente vê que o monstro achou ele e eles estão um barco, eles estão no meio do gelo. É uma navegação dinamarquesa, acho que é dinamarquesa, acha eles, salva o doutor do monstro, né? Daí o Victor conta toda a história dele, de como ele foi atrás da ideia e criou um monstro e tal. Daí na segunda metade a gente entende o lado do monstro, né? Que a gente percebe que ele não é um monstro, né? Que todo mundo que lê o livro sabe que é um monstro de verdade é o doutor, não é um monstro em si, né? Então a gente. Eu achei a primeira metade meio chata, meio parada, assim. Mia Goth tá maravilhosa. A Christopher Waltz tá legal também. E o Oscar Isaac tá bom, mas eu acho que é meio parado, meio chato. A história do monstro é bem mais empolgante, bem mais da hora de descobrir. E a gente descobre, né, que ele é uma pessoa boa, que ele tinha emoções reais. E é isso. O filme, acho que o que ele tem de bom são duas coisas. A caracterização do monstro, eu acho bem legal. O Guilherme Del Toro sempre faz uma fotografia muito belíssima, né? Só que eu achei os animais bem falsos.
né? O Guilherme é sempre bom criar monstro, mas eu senti que nesse filme os animais, principalmente os lobos, pareciam muito CGI. Sabe? Eu acho que faltou um cuidado, faltou um tempo, faltou alguma coisa ali pra ter mais realismo nos animais. Tem outros animais também que, né, poderia ter sido melhores trabalhados, mas os castelos, as ideias, o Guilherme Del Toro trabalha isso muito bem. Então tá na Netflix esse filme, é um filme meio longo, mas se você, por favor, não desista da primeira metade, eu sei que é meio chato, mas eu acho que depois que você chega na parte do monstro contando a história, fica muito melhor. Então não desista, eu dei pra esse filme nota 7 porque não traz nada de inovador. Eu acho que Poor Things, que também é uma história mais ou menos sobre o Frankenstein, traz algo de novo pra mesa, traz não uma mensagem, mas um ponto de vista diferente do que a gente já tá familiarizado. E a Emma Stone tá maravilhosa, né? Então, logo aí em março vai ter o filme da Noiva, que eu odeio esse trailer da Noiva de Frankenstein da Maggie Gyllenhaal, mano, esse trailer me dá um nervoso, mano, que eu acho horroroso. A música, as imagens, nossa senhora. Dá vontade de sair do cinema. Mas é isso, Frankenstein nota 7. Outro filme que tá na Netflix que tá cotado pro Oscar chamado Train Dreams. Tem filme que eu não entendo porque o Oscar gosta, porque as pessoas gostam. E esse é um deles. Eu achei um filme chato. Achei que é um filme que não conta nada. De novo, nada que fale sobre um cara que perdeu a família, spoilers, né? Eu já tinha te avisado. Mas que fala o sofrimento dele, eles tentando se reencontrar, tentando avançar na vida. Mas é contado da maneira mais chata possível, nada legal, nada, sabe? É um sofrimento calado, tudo bem, sabe? A gente vê a mente dele, imaginando coisas, a gente vendo as pessoas tentando ajudar ele. Ele não conseguindo ir pra frente, né? Mover com a vida. Muito ruim, mano. Sério mesmo, sabe? Chato pra caramba. A paixão tá ok. Mas assim, se é um filme que o pessoal tá amando, o pessoal tá cotando tanto assim pro Oscar, me dá algo diferente, tá? Sabe? Me dá algo que me dê realmente uma motivação, alguma coisa legal pra assistir. Eu dou pra esse filme uma nota 3, sabe? Super estimado pra caramba. Não vale seu tempo, não. O filme que eu vi no cinema, Ela McKay. Ela McKay que fala a história de uma mina que ela do nada é colocada no posto de governador do estado que ela nasceu. E esse filme, eu descrevo ele da maneira mais, não bonita, mas a maneira mais legal que eu consigo descrever, que é um filme de sessão da tarde. Mas que você assiste e você fica de boa, fica bem. Você fala assim, gostosinho, não mudou minha vida, não mudou o meu dia em si, mas foi um bom passatempo, sabe? É aquele filme que tem cenas legais, tem tipo mensagens boas, relacionamento tóxico, relacionamento de pai e filha, sobre irmãos. Então é um filme família, sabe? É um filme que talvez bombe se fosse na Netflix, bombasse aí no Natal, apesar de ele não ser um filme de Natal, mas filme família, né? As pessoas gostam disso. Apesar que totalmente fora do caminho, tá? O filme é A Própria Carne, do Jovem Nerd e do Azaghal, saiu aí nas plataformas de streaming pra alugar. E, mano, ele foi passando lá do 100 até o número 1, né? Porque o filme dele estava no número 6. Ele passando, mano, quem são as pessoas que estão alugando a azul é a cor mais quente, né? No Natal. Essas pessoas são safadas, tá? Mano, tá no top 20, mano. Um filme francês. Que, tipo, é um filme belo. Não, não me pega errado. Eu amo, eu adorei esse filme. Mas a gente sabe porque as pessoas estão alugando esse filme, né? Ou comprando. Safadas essas pessoas. Cuidado aí nesse Natal, hein? Abacaxi de cabeça pra baixo aí, cuidado. Voltando a ela, McKay. Vale o seu tempo. Não sei se vale o seu dinheiro pra ir no cinema, porque é muito filme pra assistir. Mas fica a recomendação. Eu dou uma nota 6, mas é uma nota 6 bem positiva. Então, eu só não acho que ele é inovador em nada. Mas as atuações são legais. Chegamos em Avatar. Coloquei a ordem que eu assisti os filmes, tá bom? Avatar, Fogo e Cinzas, Fire and Ash. A gente sabe que Avatar vai ser três coisas. Primeiro,
Belo. A gente sabe que a gente vai ver uns filmes mais belos que existem. Porque James Cameron tomou seu tempo, dinheiro e só lançou esse filme quando ele achou que estava bom. Esse filme, inclusive, era para ter saído ano passado, foi adiado. Então, a gente já sabia que esperar um filme belo. Dois, um 3D belíssimo. Um 3D que vale a pena, porque hoje em dia 3D está morto. Não encontrei isso. E número 3, sabemos que encontraremos um filme de 1 bilhão ou dois, porque os últimos dois fizeram 2 bilhões. Desses três pontos, eu só diria que um é verdade, que o filme é belo. O 3D, eu assisti em IMAX, no meu IMAX favorito de Utah, Jordan Commons, Megaplex. E eu fiquei decepcionado com o 3D. O 3D em nenhum momento me pareceu inovador. Eu achei que o 3D pareceu paia, sabe? Me lembrou muitos filmes que só converteram pro 3D. Obviamente tem cenas boas, tipo, quando eles estão no rio, passando assim, a água e indo pra tela, eles na floresta, ver as árvores. Mas eu senti que, tipo, não teve nenhuma cena específica que o 3D foi pensado ou planejado, sabe? Diferente do primeiro filme, que você tem cenas específicas pra isso, do segundo parece que a água vem muito pra gente. Nesse terceiro parece que James Cameron esqueceu disso. Eu não acho o filme do Avatar bom em história. Acho eles belos, só veria no cinema. Não é um filme pra ver em casa, na minha opinião. Não tem uma TV tão boa e o 3D não existe. Então, e o terceiro ponto dos 2 bilhões, eu não sei se acontece, porque o boca a boca não tá bom. Na verdade, tá ok, mas as notas do público tá altíssimas, não sei como, porque você pergunta para as pessoas, elas falam, não, o filme é ok. Ele é repetitivo, o filme. Ele parece, o C3 parece que é uma mistura do primeiro filme com o segundo. E a luta é legal no final, a grande luta, mas o James Cameron, eu não sei o que acontece. Ele tem tanto tempo para planejar as coisas visuais que parece que falta alguém ajudar ele com o roteiro. Porque, sabe, a gente assiste o filme, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer. Não tem nada que surpreenda, não tem nada que, tipo, nos três filmes realmente você fala assim, caraca, que história legal. O fato deles serem azuis e bem parecidos, a gente não consegue diferenciar eles legal, sabe? Preconceito. Pode ser. Mas eu não me ligo tanto pra história deles, sabe? Não é uma conexão que eu sinto. Os navios pararam de falar navio, né? O inglês tomou conta, basicamente. Que mais eu posso dizer? Mas é isso. Avatar vale seu dinheiro? Eu acho que vale porque, na minha opinião, é o único lugar que vale a pena você ver esse filme. No cinema. Em casa não vale a pena, você não vê. Se você não viu, não vê mais, tá ligado? E dá pra concluir a história de Avatar nesses três filmes. Só que eu acho que é uma conclusão bem pífia se você pensar no que o maior filme ou maior trilogia, se você pensar em dinheiro, entregou pra gente, sabe? Se você pensar em Vingadores, só os filmes dos Vingadores, pegar três, até o Guerra Infinita, entrega demais, sabe? Matrix entrega mais. Tem gente que não gosta, mas a luta no final, sabe? A história é bem contada. Ali parece que realmente é um filme que foi pensado individualmente, não tinha nada a mais que isso, sabe? Que mais? É isso. Eu dei uma nota 5 pra esse filme, porque ele é mediano no máximo. Não quer dizer porque você tem dinheiro e o filme seja belo que ele mereça mais a nossa atenção. Mas é isso. No mesmo dia, eu sou louco porque eu fui no cinema às 10h30 ver esse filme, mas é um filme bom, chamado Housemaid, eu acho que é a Empregada. Em português, com a Sydney Sweeney e com a. Nossa senhora, por que o nome dela não tá vindo na mente? Amanda Seyfried. Esse filme, baseado no livro que eu não li, ele usa muito da arma de Chekhov. Chekhov. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu matei o filme minutos antes do plot twist ou das coisas que viriam, e eu gosto disso. Porque é bom você adivinhar um filme, às vezes bom, às vezes ruim. Mas nesse caso eu gostei, porque eu achei bem bolado.
eu vi um vídeo do PH Santos que ele criticou. Então, eu vejo o pessoal no TikTok, na internet adorando. Eu não acho que é um filme ruim. Eu acho que é um filme que tem boas atuações das duas, principalmente da Amanda, ela brilhante. O filme não é uma história inovadora, mas eu acho que o fato desse plot twist, dessa drama, desse suspense thriller, ele é muito bom. Porque se você ficar assistindo o filme sem pensar muito, você vai ficar muito surpreso. Se você assistir o filme de boa e você pensar um pouco, você vai esperar o plot twist, mas você vai falar assim, tá, entendi, eu sei que tá indo aí, mas eu quero saber o porquê, sabe? Você fica no mínimo curioso. E é um filme que funciona, acho que tanto no streaming quanto no cinema. Eu vi no cinema, obviamente. Porque no cinema você vai ter as reações em público e em casa você vai ter assistido e você vai falar assim, caraca, que filme bom, porque no streaming não tem esses filmes bons assim. Eu gostei, acho que é uma questão de amar ou odiar esse filme, talvez. Eu dei uma nota 8 porque atuações boas, história boa e plot twist bom. Ahn, o PH levantou um ponto que é tipo, é o momento que a história é contada, o momento que a história é revelada, o plot twist, que é escrito em forma de carta, né, explicando toda a história. E essa carta nunca existiu no filme. Então você fala assim, que é uma exposição dos personagens só para o público entender o que aconteceu. Eu não tenho nenhum problema com isso. Com você mostrar o pensamento do personagem, principalmente porque o filme vem de um livro, né? Então, facilmente eu consigo ver que o personagem só está falando consigo mesmo, ou é um capítulo voltado pro que aconteceu. Existem melhores maneiras de ser contado isso? Com certeza, não tem dúvida. Mas eu não fiquei frustrado, porque o filme não esperava muito também, diferente de Avatar. Então, minha expectativa com o que foi entregue atendeu às expectativas. Então, dou uma nota 8 para esse filme. Ahn, eu vi um documentário na sexta-feira chamado Librarians. Eu não vi nenhuma lista pro Oscar, mas eu tentei ver ano mais documentários. E esse filme é bem interessante, porque nos Estados Unidos aqui tá rolando uma guerra bem de ideologias, eu diria. Esquerda contra direita. Nada novo, mas eu acho que estamos chegando em pontos que realmente está ficando difícil conviver. Por quê? Grupos. Assim, o filme tem meio que um plot twist, mas eu vou dar uma explicada. Documentário não acredito que tenha spoilers em si. Alguns específicos talvez, mas. Nesse específico eu acho que é bom você entender. Nos Estados Unidos, toda escola pública tem biblioteca que você pode alugar. Alugar não, você pode pegar livros emprestado e ler. E quem é responsável por isso é o bibliotecário, que teoricamente leu os livros, ah, pediu e entregaram lá na biblioteca e ela é responsável pelo material que é entregue às crianças, em todas as escolas. Né? Então, se tem alguma coisa inapropriada, ela é responsável e vai responder por isso. Então, se tem uma pornografia, ela está colocando pornografia para criança, então ela tem que responder por isso, porque é um crime sério você expor crianças a isso. Chegamos aqui a uma história de que um governador criou uma lista e pediu para que esses livros fossem banidos, mais de 300 livros. Só que eu sabia a lista, o documentário com certeza é tipo esquerdista, mas ele tenta não ser, mas tudo bem. Eu acho que o ponto que ele conta é muito relevante. Você vai ler a lista, você tem livros que foram banidos por quê? Por tratar de relações ahn, homoafetivas, né, gays, ahn, por falar de não de gênero também, mas de racismo, né? Contar da história americana de outros pontos e de coisas que não deveriam ser cortadas das crianças, sabe? Não é pornografia você colocar, tipo, duas mulheres, dois homens se beijando. Não. Isso você pode ser a favor, não, tudo bem, né? Ahn, você pode ter as suas ideias. Mas você falar que isso não é pra criança, é inapropriado, eu acho que é uma outra história. Você fala que a escola tem que banir esse livro, é outra história. Por exemplo, banir o livro Maus, que é a história de ratos contando sobre como que foi a Segunda Guerra na Alemanha. Então esses ratos são judeus e eles ficam pelados.
são ratos, mas eles ficam pelados porque nos campos de concentração a gente sabe que eles maltratavam os judeus. E falam que isso é pornografia porque o animal tá pelado, por exemplo. Ou personagens estão segurando as mãos, sabe? Então é uma lista muito de ideologias que a gente vê que tá muito concentrado na direita. E que eu não acho que tem que ser banido. Tem coisas que eu acredito que não são boas, tem coisas que eu acredito que são boas, mas eu se eu fosse um pai, eu ensinaria minha criança a falar: não pega esse livro, não leia isso, sabe? Eu daria ajuda à minha criança. A escola tá ali para fornecer informação. Essa informação tem que estar disponível para as pessoas, desde que seja apropriado. Ele tá ali porque ele é apropriado. Talvez não é uma coisa que você concorde ou acredite, mas tudo bem. Ele tem que estar disponível para a criança entender que existem outras coisas além do que ela acredita. Tá bom? Informação, ela tem que estar disponível. Se você cortar a informação, você está banindo história, você está querendo mudar o que está acontecendo no mundo de acordo com os seus valores, e isso não é bom. Então, o filme fala muito sobre isso, sobre os bibliotecários das escolas tentando lutar contra o governo, e que a gente descobriu que existe um grupo lá de mulheres que estão, de mães, né, tentando mudar. Elas já eram contra as máscaras durante a pandemia, agora elas são contra esses livros, né, e elas querem banir livros aí das bibliotecas infantis das escolas. E a gente descobre que por trás dessa organização, que fala que não tem dinheiro, muitas companhias de direita estão dando dinheiro, doações para essas companhias. Então, vai em evento e vai pessoas de governo da direita, vai a companhia de telefone também. Então, a gente vê que tem um grande organização por trás disso, que é um ataque organizado, sabe? No filme ele conta a história de como ah, uma companhia de telefone aí, ele produziu uma campanha para que representantes do conselho estudantil das escolas fosse a maioria do pessoal que eles queriam. Que, tipo, geralmente você tem que entrar nesses conselhos porque você é um pai da comunidade e você quer ter o melhor para a comunidade e você tem os valores, né? Não tem dinheiro, mas quando você põe dinheiro ali, ficou mais fácil de divulgar, né? Então, é um filme que eu acho que é bem preciso, porque eu não tinha, eu sabia dos livros banidos, sabia que eu não acreditava que eles deveriam ser banidos, mas depois que eu descobri todo esse plano, essa ideia, guerra de ideologia que está sendo travada, que é maior do que eu pensava, eu achei que é um filme muito necessário. Eu dou uma nota 8. Eu acho que ele é um filme necessário e que a gente deve ver. Eu sei que nos Estados Unidos essa guerra é muito pior do que em outros países, mas eu sinto que o que acontece aqui depois ele vai para outros países e fica pior. Mas é um bom filme, bom documentário. E ontem, como eu falei, eu tive a companhia aqui dos meus amigos aqui em casa, e por muito tempo eu e o João queríamos ver o filme VHS. VHS é uma coleção de filmes, que cada filme ele tem micro histórias. Deixa eu ver uma aguinha aqui. Essas mini histórias que o filme ele conta, né? É dirigido cada um por um diretor, então é basicamente tipo microfilmes dentro de um filme. E eu acho muito legal, porque nos últimos 5 anos, o Shudder, que é um streaming de terror, ele vem lançando esses filmes. Então todo ano tem um novo VHS. E todo mundo quer assistir, porque são histórias diferentes, não são conectadas e são de terror. E é legal que você ouvir vozes novas, né? Porque eles dão muita oportunidade para diretores menores trazer novas ideias. E eu assisti 3 filmes, eu vi o 1 e o 2, e o que saiu esse ano, que é VHS Halloween. Eu achei o Halloween o mais fraco de todos. Só teve uma sequência de vídeo que eu senti medo, de verdade. Os outros, tipo, é legal, mas é um terror bem básico, eu diria. Mas se você for no terror, eu diria que VHS é uma boa, não sequência, mas uma boa franquia de filmes pra você ver. Porque você vai ter sempre história nova, sempre história que você não precisa ser interligado, então você pode ver em qualquer ordem que você quiser ver os filmes. Eu diria pra você ver do pior, com nota pior pro melhor, porque é muito mais fácil. Mas é isso, VHS. Não vou dar spoilers porque são muito micro histórias. Mas agora vamos para a sessão
né? Que eu vou falar das coisas que eu assisti, mas com as outras pessoas. Chegamos aqui na parte para falarmos de Pluribus. E como vocês sabem, nas últimas semanas a gente não falou, então vamos falar dos últimos dois episódios de Pluribus. E temos aqui a grande, ilustríssima presença de Alf e também de Caipira. Não é Alf. Alf. Não gosta E muito aí, das pessoal? câmeras. Fala, pessoal, beleza? Caipira, eu já queria começar falando que odeio e tenho raiva do Paraguai. Que cara chato do caramba. Nossa senhora, mano. Ele insiste em dificultar a vida dele. E digo mais, ele não é consistente no que ele pensa, né? Porque você vê claramente a distorção entre esse episódio e o episódio anterior. Tá certo que ele tá um pouco mais abalado, né? Mas no outro episódio ele vai calmamente, vai lá no carro, aí põe um dinheirinho no vidro. Nesse ele sai do prédio e rouba uma ambulância. É. Não, e da onde ele tinha US$ 8.000 pra pagar a conta do hospital? Pois é, mano. Que é Mano, isso? esse Paraguai é rico, pô. Mano, Não, com certeza. 8.000 conto no Paraguai? Quanto dinheiro é isso aí? No Brasil é 40 Pois mil. é, Não, um pouco mais, né? 8 Caramba. mil? Dá uns 28, 30 pau, vai. Caramba. Pô, é muita grana, é muita grana. Não, e o Pedro, né, no grupo, ele tava consciente do Paraguai. Eu só tava com a ilusão que o Paraguai ia ser decente. Mas o cara é maluco, mano. O cara não. Mano, o Não, cara. Tipo, a Carol, ela pensa já desistiu. Ela já aceitou a derrota, tá bom. O Paraguai não, mano. É muito inocente mesmo. O cara. mas eu vou em partes com essa afirmação da Carol, viu? Porque eu acho que a Carol, ela teve um momento de baixa. Mas você vê nesse último episódio que ela continua investigando, ela Sim, põe-se contra a parede e ela tá avançando na investigação aos poucos. Eu acho que esse episódio, o último, né? Foi o 9, né? Ele foi o episódio que mais teve informações dos extraterrestres, né? Porque eles sim. falam, vou jogar minha teoria aqui agora. Joga, Preste joga aí, atenção, joga aí. Fala. preste atenção que é importante. Eles falaram uma coisa e tá na moda, hein? Tá na moda falar que tem uma antena na cabeça. Que tá falando Stranger Things, com o Will, Certo? e agora falou no Pluribus também. Que o Certo, ser certo. humano tem uma antena na cabeça. E eles comentaram, agora vou falar um pouco menos cantado, mas eles falaram uma coisa bacana, que tipo, eles se comunicam através de eletromagnetismo, de os seres humanos, né? Então, eu acho que uma das maneiras que a Carol vai conseguir isolar um dos membros, né, dessa colmeia é removendo esse magnetismo da pessoa, ou bagunçando a cabeça dela. Certo. Aí ela vai ter acesso à pessoa de verdade e a pessoa vai acordar no final do episódio 10, ela vai despertar. Eu acho que vai ser alguma coisa desse tipo que vai acabar a primeira temporada. Vai ser alguma pessoa despertando do domínio da colmeia. Tem essa teoria que eles vão fazer isso isolando o eletromagnetismo da cabeça que ela comentou. Tá. Daí termina com esse cliffhanger pra gente ficar ansioso pela segunda temporada. Exatamente. Eu acho que vai acabar assim. Porque você viu que teve cliffhangers, né? Tipo a parte da carne do ser humano, né? E no fim, depois, tipo, foi normal, né? Tipo, o discurso. Ah, todo mundo já sabia. Mas foi muito bom, né? Porque você cria um suspense e depois, ok. Não, eu achei, Caipira, esse episódio meio filler, sendo bem sincero. Não, por que você achou meio filler? Ah, porque, tipo, dá pra entender que ela realmente tá estudando eles ainda, mas parece que ela tá tipo assim, eu vou escrever, mas eu vou também aceitar eles. Então ela meio que viveu um romance. Ou você acha que todo esse negócio que ela viveu nesse episódio foi só um jeito de distrair os caras pra pegar Não, informação? não, não, ela tá dos dois lados. Tipo, eu concordo 100% com o que você falou. Ela cedeu, isso não tem dúvida. Tipo, ela aceitou que ela não pode lutar contra. Ela tem que se unir a eles para derrubar eles internamente. Eu entendi isso. Tipo, não adianta ela bater de frente. Ela não vai conseguir. Porque ela é dependente, meu. Tipo, ela é dependente da sociedade, né? E a colmeia é a sociedade que ela vive, né? Tanto que tudo que ela faz na série, você pode ver, é pela ter vida dela normal. Até a gente comentou, né, no grupo que, tipo, pô, se você imaginar tudo que você pode fazer, meu, com o poder que ela tem do mundo, né?
Não, você pode pedir para você ser o. Tá numa final de Champions League, seu atacante que vai fazer o gol no minuto 93 do jogo que está empatado. Você pode pedir e vai acontecer. Você É, vai saber que é um teatro, mas você vai viver a experiência. Você pode viver as experiências que você quiser. Se você quiser. E ela segue vivendo a vida dela, ela segue vivendo o passado dela, né? As emoções que ela gosta. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ela não aceita, né? Tipo, sempre, o episódio traz isso, né? Sempre momentos que conectam ela com o passado e que ela fala, tá, tipo, mas por que eu tô vivendo isso agora no presente? Tanto que, mano, aquele diálogo que ela tem com a garçonete é muito bom. Tipo, hum, que ele fala, pô, onde que a garçonete estava? Pô, a garçonete estava lá, não sei, em Miami, na praia, fazendo, acho que era hum, cosmologia. Aí ela, pô, mas você tirou ela da vida dela, que ela construiu, e você uhum. trouxe ela para cá. Se isso não é escravidão, eu não sei o que é. Então, que liberdade é essa que você aprisiona as pessoas? Então, você tira totalmente a personalidade, né? Você passa a controlar fantoches, né? Que é a colmeia, e a Carrie entende, ela sabe o poder que tem para pedir as coisas, mas ao mesmo tempo ela luta contra isso, né? Tipo, ela tem a consciência diferente. Ela é o cara de Moldova, né? O cara lá, não lembro de onde ele é. Etiópia, Etiópia. Etiópia, mano, o cara tá se divertindo, né? Esse é o melhor de todos. É o cara que tá vivendo a melhor vida de todos aí. Pô, vive em Então ele Vegas com todas as Lamborghini, Ferrari do mundo, as é, modelos. até as placas, né? Tipo, uma pra cada dia semana. Não, não, até as velhas ele tá aceitando na banheira. Você viu? A velha entrar ali, É, o cara ali, tá amor vivendo de tudo, uma. vivendo os extremos, né? Não, mas tem uma coisa que eu acho interessante desse episódio que eu achei meio filler porque, tipo, acho que poderia tudo ter sido resolvido, ou toda a informação que a gente tem desse episódio ser passada mais rápido. Eu acho. Eu Sim. acho que a série tá andando mais lento do que ela poderia. Minha impressão. Mas como esse negócio da cafeteria, de levar, tipo, eles restauraram o lugar que era do passado dela, né? Que já tinha sido fechado faz anos. Eu acho que tem alguma coisa que eles descobriram que tem que fazer a pessoa feliz pra poder controlar elas. Eu tô achando que não é aquele negócio que eles falaram que tem que fazer cirurgia, não, mano. Eu tô achando que realmente tem alguma coisa sobre felicidade, alguma coisa hormonal, assim. Porque todos eles querem, tudo que eles falam assim, eu quero fazer você feliz. Essa é a nossa missão, nossa meta. Por quê? É, Sabe, pra que eles vão gastar energia, recursos pra restaurar um lugar que a Carol nem pediu? Sabe? Foi um jogo sujo. Foi um negócio muito estranho. não, e, tipo, eu acho que assim, é que eu acho que existe isso que você está falando, mas eu acho que não é o jeito. Eu acho que o fato deles não mentirem, eu acho que tipo, é que assim, A gente não eles não sabe se eles sabem. não mentem. Então, esse é o ponto. Eles não sabem dizer não, mas não sabe se eles não mentem, né? Tipo, eu não É. entendi isso. Aí outro, no final desse episódio, ele acabar, você vai receber uma visita, mas é o Paraguai, tá ligado? Tipo, eu não entendi muito bem se é o Paraguai. Falou, você vai receber uma visita. É, vai ter Pode, que tipo, ser. não, mas sim, beleza, tudo afirma que é o Paraguai, né? Tipo, até que ele tá cruzando a fronteira, né, do México e Estados Unidos, mas não ficou claro que é ele, assim, tipo, obviamente, tipo, obviamente deve ser ele, mas pode Essa ser outra outra pessoa pessoa. também. Mas quem É. seria? Não sei. Porque ela nunca falou com os não falantes em inglês, né? Também. Pode ser o primo dela, que é mencionado. E então, mas Pode ser o assim, acho primo. que o primo não sei, porque ela acho que não teria tanto impacto, porque ela falou, pô, mas eu já não tô falando com meu primo agora, falando com você. Ela é assim, sei lá. Então, Ah, tipo, acho mas foi que. meio jogada essa informação, não? Você não achou? Não, não, é porque, tipo, é só. Eu entendi o que a série quis dizer. Tipo assim, mano, pra quê? Não adianta, tá ligado? Isso que você tá fazendo. Não, é porque a Carol é tipo assim, eu acho que eles fazem isso pra demonstrar que a Carol ela é diferente dos outros personagens, né? Porque, por exemplo, a mulher lá da Índia, pô, ela vive com o filho dela e o filho dela é totalmente controlado, né? Mas, tipo, ela entende que o filho dela é o filho dela e os outros fantoches são outras pessoas. Não que o filho dela é todo mundo do planeta. Não que o filho dela é o Bill Gates. Sim. Esse é o ponto. Acho que eles fazem isso para mostrar como a Carol é diferente, né? Tipo, uma característica dela. Eu acho ok, assim, tipo. Mas o que você falou, também não pesa muito, né? Tipo, é só uma informação a mais.
Tem outra coisa que é importante nesse episódio, que eu acho que é a conversa na massagem. Ela pergunta se ela sente que ela tá dando massagem nela mesma. É, Eu achei meio confuso toda a explicação dela, sendo bem sincero. é como se ela sentisse tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, ela consegue sentir tudo, mas ela consegue separar os sentimentos, né? Tipo, não é que todas as pessoas do planeta sentem tudo ao mesmo tempo, mas é como se fosse a consciência que sente o que cada um dos elementos está sentindo, né? Então a consciência consegue separar e segmentar quem ela está controlando, né? Então, por exemplo, da massagem, aquela pessoa específica está recebendo massagem. A outra foi empalada por um ferro, igual ela fala na série. Uhum, Então ela consegue separar e não espalhar os sentimentos. Mas tem a questão do susto, né? O susto dá um bug ali na mente sim. coletiva, né? Parece que tem uma separação física do, talvez mental. Tipo, a dor mental, as coisas físicas eles não sentem um dos outros, mas o emocional eles sentem, conectados. Pode ser, porque a mente, ela nunca sentiu amor pela Carol ou por qualquer outro. Ela tem um objetivo claro, né? Que é, tipo, dominar, basicamente. Dominar e conquistar o planeta. Basicamente é isso. E ela falou que quer fazer isso com outros planetas também. Então, esse é o objetivo dela. É bem claro isso. Então, o que ela tiver que fazer para concluir isso, ela vai fazer, obviamente. É, vamos esperar. Quando eu comecei a série, não conseguia ter 4 temporadas, igual o Vince Gilliam falou, mas agora eu consigo ver. Se for nesse ritmo aí, pode ter até 10, mano. Mas eu vou Mas, falar para você uma verdade. Eu gosto. Sabe por quê? Eu acho que hoje em dia a gente assiste muitas coisas que são rápidas, são feitas para te uhum. prender, não para fazer você pensar. Pô, eu vou te falar, fazia muito tempo que eu não assistia uma série que tirava o meu sono. Tipo, de pensar. Não, de verdade, meu. Outro dia eu fui dormir, meu. Aí eu tinha acabado de assistir o episódio. Aí eu fiquei pensando assim, meu, nessa questão, né? Tipo, essa questão meio ética. Eu vou trazer um pouco de filosofia, tá? Agora, pô. Existe Fala- uma parte de moral, que é um conto, que até o Senhor dos Anéis é baseado nisso, né? Que é o Anel de Giges. Aí o Anel de Giges, ele fala justamente sobre essa história, né? É um cara que era bem de vida, né? Como, tipo, gente, sim, tipo, pessoa honesta, trabalha, etc. Aí a pessoa foi e achou um anel mágico, que deixava ela invisível. E ela não tinha percebido que ela ficava invisível. Então ela andava, colocou o anel, estava vivendo a vida dela. Só que ela depois percebeu que estava invisível. Aí ela falou, pô, eu posso fazer as coisas, ninguém tá me vendo. Aí ele foi sim, e começou a roubar, virou um estuprador, virou uma pessoa de mau caráter, quando estava invisível. certo. E por quê? A moral é sobre isso, né? É o que você faz sendo vigiado ou não. Essa série é sobre isso, é sobre a moralidade. Então, mesmo você entendendo que você pode fazer tudo na vida, igual o cara da Chapa está fazendo, você não está considerando que as pessoas estão sendo escravizadas por um outro ser. Está usando isso a seu favor e não está se preocupando com o julgamento caso aquelas pessoas venham ter uma consciência no futuro. Então, Hum, então você está ignorando todo esse fato. É como se você estivesse invisível aos olhos por um momento e depois, quando você começasse a ser visível de novo, você voltar para sua vida como se nada tivesse acontecido. Então a moralidade dele não existe, só existe enquanto ele está sendo vigiado. Quando ele não está sendo vigiado, ele se torna imoral aos olhos da sociedade. Mas a moralidade para ele, no caso, é fazer o que ele quiser, bem entender para ele. Já a Carol não, a Carol tem essa questão da moralidade dela muito forte. Mesmo sendo vigiada, tendo a possibilidade de fazer várias coisas, como na série mesmo mostra, ela cedeu um pouco nesses episódios, você vê que ela cansou. Ela falou, meu, não consigo e tal. Só que nos momentos em que ela é colocada contra a parede, que ela tem que enfrentar a própria Carol interna dela, a Carol que olha e pensa, que olha pro jardim, lembra da amante dela, né? Ela fala, isso não é certo. Aí ela volta a lutar contra a colmeia. Então, essa questão da moralidade, né? Esse conto, né? Essa história do Anel de Giz fala sobre isso. O que, que você faz sendo observado ou não sendo observado. Então, essa série, ela fala muito sobre isso. Muito, tipo, muito mesmo sobre esse ponto. Então, é bem legal, né? Bem legal. eu gostei demais, Caipira. Não tinha pensado nesse lado moral de ser vigiado ou não. Porque, querendo ou É muito não, eu seria mais ou menos o cara da Etiópia.
mais ou menos, tá ligado? Igual você falou aí de ter final de Champions League. Pô, eu teria, pediria pra alguém fazer um filme pra mim, teria um mordomo, teria essas coisas, assim. Umas coisas muito doidas, né? Tipo, é bizarro, né? Porque é muito poder que você tem na sua mão. Tipo, você pode pedir pra pular de paraquedas do alto da Torre Eiffel, sabe? Hum, Tipo, umas coisas bizarras, assim. Aí escrever com drone seu nome, tipo, plá, aí quando você pular de paraquedas. Aí, tipo, você tem infinitas possibilidades, né? Tipo, não, mas infinito. aí entra essa parte da moral. Aí tem que valorizar a Carol mesmo, porque olha como a moral dela é forte, entendeu? Tipo, ela pode ter qualquer coisa que ela quiser, meu, qualquer coisa. Por isso que eu fiquei matutando a cabeça. Falei, mano, por que ela não aceita? Eu falei, caramba, a moral dela é forte. Mas isso no grupo você não fala, né, Caipira? Você é safado. Você é Não, tem que safado. guardar meus argumentos, né? Não, mas muito bom. Obrigado pela sua presença nesse episódio especial, Caipira. Vamos ver se a gente consegue puxar o Pedro aí pro finale de semana que vem. Sai na Legal, véspera de Natal. É 23, legal. né? É 23 ou 24? Não lembro. Acho que é 24. 24. Mas é isso. Pluribus, eu concordo com você. É série que tá fazendo a gente pensar muito, valorizar uma série e na correria. Toma o seu tempo, É, porque é isso. meu, é muito legal, sabe? Tipo, eu tava vendo uma entrevista do Vince Gilligan, ele tava falando por que ele escolheu gravar Breaking Bad, né? Em Albuquerque. Aí ele falou que foi por causa do incentivo do governo, na verdade. Porque eles deixavam mais barato para filmar, eles diminuíam o imposto, se não me engano, né? Sim, sim. E aí ele falou, mano, eu não entendia o porquê de gravar aqui. Aí quando ele foi visitar, ele começou a ver o céu sempre azul, quase nenhuma nuvem, né? Aí o som bem da natureza, assim, né? Tipo, de meio árido, assim, né? Tipo, então você vê na série, né? Tanto Breaking Bad, Better Call Saul, agora no Pluribus, você vê como ele traz os elementos do lugar, né? Tipo, ele filma o poste enrolando no drone. Ele filma o chão com as pedras movendo, ele filma uma luz aparecendo. Então, tipo, você vê detalhes, né, que são calmos. E você consegue pensar, olhar, refletir. Aí eu vou trazer um paralelo, né? Stranger Things. Pô, tá no finale, né? Mas eu acho que é um tempo demais, meu, pros episódios. Eu tava vendo um vídeo do PH Santos falando, Uhum. e ele fala justamente uma coisa. Pô, por que que Eleven tirou o tênis, mano, pra pular no prédio, só pra mostrar que era da Nike? Por que que o Mike tem que falar do negócio da Coca-Cola, só pra mostrar a latinha? A Ou porque alguém... Gatorade. Pô, tipo, é muita propaganda dentro dos episódios, acaba adicionando muito tempo, tipo, fica repetindo, piadinha besta. Eles tiram um pouco da dinâmica, né, do episódio com essas coisas, né? E o Pluribus não, ele valoriza o vazio, mano. Tipo, é totalmente o oposto. Ele valoriza você filmar uma pedra, que tipo, não tem significado algum. Tipo, é muito legal isso. Eu prefiro mil vezes assim do que o final de Stranger Things. Beleza, a história Stranger Things. Eu prefiro, tô falando a Que verdade. isso, aí não, aí dá Ó, demais. pra mim, a série que eu mais gostei esse ano foi. Deixa eu ver. Ah, Vou falar de história pluribus, de história, por enquanto eu preciso ver o último episódio, né? Mas de todo que eu já vi foi. Acho que eu não sei se The Chairman ou Estúdio, mas acho que foi o Estúdio. O Estúdio acho que foi a que eu mais gostei desse. aí a gente Acho tá muito de bom. acordo. Porque Stranger Things não acabou, né? É, Eles podem cagar ainda no final. pode, legal. O Game of Thrones tá aí, né? Pra provar que foi complicado. É, mas o. The Charm Company ainda não terminei, tem que terminar. Eu te recomendei, você Eu já acho. terminou. Que eu acho que o The Chairman, ele poderia ter acabado, tipo, uma temporada só. Acho que estender, não sei. Não sei. É que, por exemplo, a Apple TV, né, ela tem feito algumas coisas muito boas, igual a HBO fazia, né, antigamente. E eu sei que The Chairman não é da Apple TV, mas, tipo, uma série da Apple TV que me marcou muito foi Blackbird. Mano, Uhum, Blackbird é sensacional. Sensacional. Outra série da HBO que eu gosto muito, Mare from Easttown. Essa série é muito boa, Mare from Easttown. Chernobyl, obviamente, sensacional. Chernobyl, se você tipo, uma série que você tem que assistir com calma. Você tem que assistir prestando atenção, porque você se arrepia assistindo. Essa é a parada. Porque você sente, tipo, muito humano você vendo assim. Você fala, caraca,
que pesado. E, tipo, você sente, né, na parada, né? É igual quando eu assisti. Não é da Soldado Ryan, aquela que é dos militares também, que é. Ah, Ah, tá. esqueci. Brothers in Arms. Brothers in Arms. Ah, ok. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um negocinho que eles usam pra falar no meio do. Quando eles estão pulando de paraquedas no dia D. É Tipo, o código que Morse? eles falam. Não, que eles faziam assim, tipo. Eles faziam uma vez, não sei se vai dar pra ouvir. Aí você tinha que apitar duas vezes pra falar que você era aliado. Aí Hum, você apertava aqui, tá até aqui, ó. Não sei se vai dar pra focar. Ó, dia D, aí tá aqui, ó, 1944. Que é, eu comprei lá no Museu do Napoleão, na França, né? Aí eles mostravam, tipo, que era pra bater. Tipo, o fato deles mostrar isso na série, você vê, pá, pá, você falava, caraca, que da hora. Então, eu acho que são poucas séries que trazem esse lado mais humano, né? Hoje em dia, né? Eu acho que a maioria das séries é feita para comprar o tempo, né? Para ganhar o tempo das pessoas. E por isso que só para finalizar, por isso que eu valorizo muito o Pluribus, né? Ele tá indo contra tudo da maré, assim, né? Que tem saído de seriado, de conteúdo, né? Que não tá lutando só pelo seu tempo, né? Ele tá querendo te fazer refletir, tipo, querendo te trazer uma história diferente. Não tá só querendo te prender, como Stranger Things está fazendo. Stranger Things tá querendo te prender para mostrar propaganda. Tipo, tá criando núcleos aleatórios, tá esticando a história onde não precisava, para ganhar seu tempo, para eles ganharem dinheiro. E é isso, mano. Tipo, Stranger Things poderia ser muito mais curto do que ele tá sendo. Apesar de ser legal, né? Mas poderia ser muito mais curto. poderia. Episódio de quase 2 horas. Pois é, mano. Pra quê, mano? Mas é isso. Obrigado, Caipira. Tamo junto. Valeu. É nóis. Eu agradeço. Hora de gravar. Tranquilidade. E chegamos à parte mais esperada do podcast, talvez, porque é a parte que temos um convidado, não é mesmo? Temos aqui Bruno de novo, terceira semana seguida, hein, Bruno? Parabéns aí. Pois é, tô fazendo bastante parte do programa e estou gostando bastante. É um prazer estar aqui. Bem-vindo. Teríamos mais um convidado, mas não pôde, por forças de trabalho maior aí, né? Forças maiores. Mas esse é o podcast número 4, Bruno. E vamos falar agora do quarto filme de Quentin Tarantino, Kill Ó, Bill, The pois é. Whole Bloody Affair. Eu já sou fã do Quentin Tarantino, ele é o meu diretor favorito. Eu já assisti todos os seus 9 filmes. E pra mim, o meu primeiro contato com Tarantino foi Kill Bill, quando eu assisti lá por, eu diria 2013, mais ou menos. Foi quando eu tive contato pela primeira vez com Kill Bill. E meus pais, eles não são fãs de Kill Bill, mas esse filme mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de levar você no cinema aí pra ver a obra, né, que Quentin Tarantino fez, porque lá em 2003, quando o primeiro volume foi lançado, ele queria lançar o volume 1 e 2 com um filme só. Só que não foi possível, porque a Miramax, que é a produtora do filme, falou: Você tá maluco? Quem vai no cinema ver um filme de 4 horas, não é mesmo? Daí daí lançou um filme em 2003, daí 4 meses depois lançou o volume 2, né? Mas em 2004. E foi assim que Kill Bill ganhou vida. E por muito tempo só tinha essas duas versões, até que no Festival de Cannes foi aí, fizeram uma homenagem para Tarantino e fizeram essa versão com um filme só, com 17 minutos a mais de animação. E esse filme ficou em mistério por muito tempo. Todos os fãs de Tarantino queriam ver essa versão, né, The Whole Bloody Affair. E finalmente, em 2025, 22 anos depois que o filme originalmente foi lançado, chegou ao cinema. A obra-prima de Quentin Tarantino, do jeito que ele pensou, do jeito que ele queria. E ainda, mais uma cena pós-crédito que vamos falar depois. Mas, Bruno, já falei bastante. Como foi a sua experiência em ver Kill Bill pela primeira vez? Olha, eu devo admitir que foi uma experiência muito interessante, porque, bom, eu tinha conversado com você que lá no final do filme, que eu tinha falado, pô, eu já tinha ouvido falar de Kill Bill, mas eu nunca entendi do que era e tal, parecia ser um filme legal e que era do Tarantino, mas não sabia quem era o Tarantino direito. E daí você começou a citar um monte de filme assim, ah, você já assistiu Django? Daí eu, não, mas quero ver. Ah, você já assistiu Pulp Fiction? Não, mas quero ver.
Daí você foi falando mais uns ainda, e eu vendo lá, pô, eu já ouvi falar desses filmes, muita gente fala bem, e alguns deles eu quero ver sim. E daí? Então, é tudo Tarantino, deu. Ah, porque faz sentido, cara. Então é realmente bem aclamado pelos fãs. E pelo visto, até pra quem não é tão muito fã, porque foi a primeira vez que eu assisti Kill Bill, eu nunca tive, tipo, como diz no Rio Grande do Sul, né, não fede nem cheira, tipo, eu não sou nenhum fã, mas eu também não desgosto dele, por dizer, eu só sei que ele existe, que ele é muito famoso, mas agora eu entendi um pouco mais, porque o cara realmente fez um filme muito bom mesmo. O Kill Bill, como primeira experiência foi interessante ver tudo de um jeito muito diferente. Porque não é só um filme de ação que você pega e tem só os clichês. Os clichês que ele coloca algumas vezes são de um jeito muito diferente. Tipo, como posso dizer? Acho que das partes das cenas de ação, por exemplo. Ao invés de ser, tipo, só uma coreografiazinha e tudo mais, ele fez bem caprichado, mas com alguns elementos até um pouco exagerados algumas horas, mas que fazia um grande destaque. Tipo, aquela cena do basicamente massacre no restaurante japonês lá. Aquela cena foi uma baita cena de luta, cabeça voando para tudo quanto é lado, o povo feito de papel, que ela conseguia até levantar a espada assim, com o cara encravado no meio. Hattori Mas que, Hanzo, né? Grande Hattori Hanzo. pois é, o cara que, pelo visto, tem a espada nuclear, consegue cortar até átomo, porque ela só faz assim, ó, o braço já saia fora. Faz assim, cabeça sai rolando. Muito bom. Mas também é interessante porque é um outro elemento que é legal. Porque a gente só vê lá, Hattori Hanzo, só que fala o tempo todo sobre ele. Então é tipo, o cara é uma lenda. Então a gente vê, mesmo vendo o filme a primeira vez, a gente já entende, beleza, é uma lenda de espada que a gente tá falando. É tipo uma das melhores que existe. Então, tendo esse meio que enfim, essa meio que lenda por trás, deixa um pouco mais acreditável, vamos dizer assim, o exagero. Isso é uma coisa interessante e é legal, e eu gostei. É uma das coisas que eu gostei, além de toda a drama por trás que, tipo, começa entre aspas no meio, que você vê lá ela já saindo metendo porrada na casa da tia, dando um monte de tiro, um monte de pirueta, dando facada pra lá, destruindo a casa. E daí você não entende nada. Mas aí depois você anda mais um pouquinho e você fala: Ah, agora entendi. Além do mais que você depois entende direito do porquê que se chama Kill Bill. Porque na minha cabeça era tipo só um nome chique. Tipo, Kill Bill, um negócio assim. É Acerto de o que. contas. É o que. O que Bill, ela, tipo, o apelido dela eu achava que era Bill. E daí ela queria matar alguém. Então era esse o filme, Kill Bill. Daí depois é que eu entendi que era realmente no literal, assim. E de muitos outros elementos no filme. Mas, dando uma resumida, é basicamente isso. Foi uma experiência muito interessante mesmo assistir esse filme do Tarantino da primeira vez. Tanto que no cinema, só outro detalhe, daí você já vai poder continuar. Eu acabei sangrando pelo nariz no cinema. Isso é verdade. Nessa cena do Japão aí, tava mostrando lá a história da Oren, é esse o nome dela? Acho que é isso, né? Orenishi. Uhum. Isso, tava mostrando a história dela lá de anime, que por sinal achei fantástico, porque era uma representação muito interessante, essa, de tipo, Tem aqui a grande Orenishi. é isso mesmo, essa aí. Grande. Então, daí tava tendo lá, mostrando da história dela, e que isso eu achei muito interessante. Não foi só mostrar, eles mostraram em forma de anime, o que é muito bom, porque mostra também, tipo, da cultura. Tipo, inclui uma coisa extremamente cultural, que é o Japão,
dentro do filme para mostrar a história, o backstory dela. Isso eu achei muito genial. Além do anime em si ser muito bom e muito legal. É... E daí tava rolando essa parte aí, cabeças rolando para tudo quanto é lado. Se eu me lembro, acho que foi nessa parte, a hora que a mãe dela é espadada, Uhum. empalada no meio da cama, aí começa a cair sangue nela. Aí eu fui lá só, pera, 5D o Ó. negócio. Aí começa a sentir lá. Eu não sei porquê, tem muito tempo mesmo que não sangrava pelo meu nariz, enquanto tava aqui, que aqui é um clima muito seco, né? Uhum. E do nada começou a sangrar. Pior que você Então, sangrou justo na pois é. parte que é a cena extra, né? Que é o que Pois é. aumentaram do filme. Pois é, eu peguei só metade daquela cena. Que é a parte que do elevador pra frente. É, então. Ô, Bruno, mas fico muito feliz. Já falei no Mais Que Papinho que a coisa que eu mais gosto é recomendar coisas e as pessoas gostarem. Uhum. E ver você, a Belinda, assistindo o filme, sabe? Sem querer pegar o telefone, entediado, sabe? Hoje em dia é muito difícil ir no cinema e não ver os telefones. Daí, Ah, não. 4 horas e 40, vocês lá, entretidos, e eu, assim, adrenalina, já tinha assistido o filme, sei lá quantas vezes, mas mesmo assim é muito bom. No cinema é uma coisa diferente. E eu acho que a coisa que eu aprendi mais diferente, Bruno, dessa vez, foi o que o Tarantino, ele quis fazer no filme como um todo, né? Eu entendi que a primeira metade ele fez lá pro lado oriental, tudo, Uhum. e a segunda Sim, foi pro lado cowboy. verdade. Então, ele juntou as duas coisas que ele gosta muito e colocou tudo no filme. Você falou que ele tem várias coisas, várias referências. O Tarantino é isso, mano. Você põe o Django, vai tocar um rap, porque ele fala, vai ficar bom, porque ele gosta. E vai ficar bom, porque ele gosta. Então, é o cara que tem um bom gosto. E ele gosta de muitas coisas, mas ele sabe quando usar. Né? O negócio do anime, se a gente pega 2003, mano, anime não era muito, sabe, envolvido com a comunidade americana. No Brasil era bem mais. Mas nos Estados Unidos só tinha o que? Dragon Ball, se você pensar que era bem famoso na época. Já tinha Naruto, já tinha One Piece, obviamente, mas tipo, Cavaleiro do Zodíaco não era famoso. Talvez Sakura Card Captor. Não, Sakura Card Captor. Não, Sailor Moon, talvez, fosse o outro que era famoso. E o Yu Mas só tinha. Hakusho. Não, aqui nos Estados Unidos não é famoso. Não, mas no Brasil. Não, não, sim, sim. Tô falando pro Tarantino que é americano, né? Pra ele fazer isso num Ah, filme, sim. trazer o lado Uhum. anime, sabe? Foi uma coisa muito inovadora. Né? Você para o filme que tá lá, como você falou, já começa meio do meio. Que ele já tinha feito isso antes, no Pulp Fiction, que é totalmente mais maluco. Mais maluco que isso. Mas você pega esse filme aí maluco, ele coloca ainda anime, coloca músicas que repetem, mas fica legal ainda. Você não se importa, porque a música é boa, então você quer ouvir de novo. É tipo um Thor Ragnarok, que toca Immigrant Song 2 vezes no filme, no começo e no Uhum. fim. Então se é bom, coloca porque vai ficar bom. Então Tarantino, pra mim, Kill Bill, por muito tempo foi meu filme do Tarantino favorito. Ele é top 5 da minha vida, o número 5. Uhum. E pra mim, assim, eu não era muito fã da segunda parte. Eu acho que cai muito o nível. Mas eu entendi melhor como o filme todo que é o que você precisa. Você começa na adrenalina, mas você precisa da história pra você entender melhor quem é Beatrix Kiddo. A motivação dela, sabe? Aquela pausa pra você entrar mais na mente dela. E eu acabei gostando mais ainda do filme. Não sei se vai mudar de posição na minha lista, mas com certeza ver o que o Tarantino queria idealizar naquela época, ver do jeito que ele queria, pra mim fez toda a diferença. Não, é realmente uma história muito interessante. Além de muitos elementos no meio que, pelo visto, agora quando eu assistir próximos filmes, eu vou poder ver e falar: ah, esses elementos aqui, Tarantino. Tipo, quando ela pega lá e sempre quando vê alguém de tipo. É, vai ter que enfrentar alguém, um negócio assim. Tem aquele som de trigger lá do. Um negócio assim, sabe? Além de muito do. Voltando também do misticismo que ele faz, como por exemplo aquela parte que o Bill deixa ela para treinar um golpe lá extremamente poderoso lá que pum, o Uhum. coração explode. Que por sinal é uma baita. É quase poético isso daí. Que é tipo, ela
que tava sempre sobre essa sombra do líder desse grupo de assassinos, sempre tava na sombra do líder deles, como é, submissa de um jeito mais. De um jeito meio ruim, vamos dizer assim. E. Porque ela sempre tinha que se, aparentemente submeter à vontade dele, à ordem dele, não importa o que fosse. E ela matando ele com o golpe que ele sempre quis que ela aprendesse e ela nunca revelou para ele que ela tinha aprendido isso, chega a ser poético. E é uma coisa muito interessante. Porque, tipo, pro maior assassino, eu acho que para ele foi uma honra ser morto pelo golpe mais mortal que existe. E uma coisa que ele mesmo mandou ela para ser ensinado lá com o, com o Xi Jinping lá, esqueci o nome do mestre lá, Pai Mei, Pai Mei. o pai meio lá. Oh! Ele é muito bom. Pena que ele Não. morreu, tanto que tem homenagem pra ele no começo do filme. Ah, então era isso. Eu Sim, estava sim. ligado. Pois é, esse daí é outra parte do miticismo. Não só disso, como o cara que pega e ela dá uma espadada e ele pousa em cima da espada. Dando mais ênfase ainda que, tipo, nossa, o cara é um mito, é uma lenda. E o golpe que eu vou aprender com ele é o maior de todos. Dando mais ênfase nisso. Bruno, É, é, vou é falar meio que várias que. vezes eu me É o... peguei fazendo o negócio do punho que ela faz ali com a madeira. Uhum. Mano, várias vezes eu faço assim, vou fazer. E dói, mano. Dói Dói, pra dói pra caramba. caramba. Dói pra caramba. Eu já tentei fazer isso. Que isso, se eu não me engano, é de tipo treinamento de alguma. Eu não lembro qual, mas acho que é algum treinamento de arte marcial. Pra, tipo, quando você tá muito perto, conseguir dar um golpe muito forte assim. É Então muito eu já bom. tinha visto isso daí. Eu já tentei. Eu também já machuquei feia, mano. Porque dói pra caramba isso daí. Você Dói, pega dói. lá, ah, não, beleza, vamos quebrar madeira. Daí, dói. Dói, dói. Resumindo, dói. Mas baita filme. Muito bom mesmo. E com Temos que, certeza me motivou para assistir os outros. temos que falar. Primeiro que eu te recomendo assim. Acho que você poderia ver por ordem cronológica Ok, o primeiro filme dele. Não foi o que eu fiz. Foi mais ou menos o que eu fiz. Mas eu pulei o número 3 que eu não queria na época. ok. Porque daí você vai Ó, entendendo quanto que ele foi ganhando dinheiro e por que ele ficou popular e lembrar da época. Acho que é uma boa. os três, além do Kill Bill, os três que eu já ouvi falar, que esses eu realmente já falei, pô, esses eu, que, eu sempre quis assistir, e que daí agora eu descobri que é do Tarantino, foi Bastardos Inglória, Pulp Fiction e Django. E acho que dos três, acho que Django é um dos principais que eu quero ver, que parece ser muito legal. Que eu já vi, tipo, Muito bom. várias cenas e cortes assim, e o filme parece ser maneiro. É, esses aí são meus favoritos junto com o Kill Bill. Justo. Daí, Once Upon a Time in Hollywood eu fecharia o top 5 ali. Interessante. Esse eu não conheço. Esse eu não sei. Mas. 2019 com Brad Pitt, Margot Robbie e Leonardo DiCaprio. Tá fraco o elenco, Não. né? Pois é, né? Não. Mas eu acho que a única coisa que a gente tem que falar aqui, Bruno, é o que da cena pós-crédito, né? Que o Tarantino cortou do filme dele, que seria a Yuki, que é a irmã da Gogo, a Yakibara, né? Que é a menininha da bolinha lá. Uhum. E a Yuki é a irmã dela, então ela vai atrás da Beatrix pra fazer a vingança. E no filme tem poucos sinais que ela teve esse confronto, porque ela perde o carro, né? Um grande carro. Já tinha o sonho de ter aquele carro, ou chaveiro. Não Pois vou é. soletrar aqui o nome do carro, mas se você assistiu, você sabe. Pois é, Eu, pedi. eu achei interessante o conceito, porque você tinha uma cena que nunca existiu, mas eles tinham escrito o roteiro, né, da vingança da irmã. Mas eu vou te falar que o fato de ser Fortnite me deixou meio broxado, sabe? Porque não tinha sangue, não tinha as coisas tarantinescas, né? É claro, né? Afinal de contas, o cara. A Yuki ia lá, ela tomava um tiro e saiu o escudo do Fortnite lá, os negócios azul. Então, é legal você saber que a ideia, que é legal. É, Mas, tipo, não complementa em nada na história. Por isso que foi cortado, obviamente.
Pois é, mas eu acho que um dos principais motivos, tanto que eles fizeram, principalmente pelo Fortnite, foi, acho que pro marketing para atrair um público mais jovem, porque querendo ou não, a gente já é um pouco mais velho. A gente já tá quase mais ou menos na casa dos 30, óbvio, a gente não é lá muito velho nem nada assim. Mas muitas gerações novas hoje em dia não fazem ideia desses filmes mais antigos e quão bons eles são. Então, eu acho que para atrair esse público bem mais jovem e falar, ó, tem um filme maneiraço, sangue para todo lado, uma história fechadinha legal que vai passar no cinema já já, versão estendida e ó, E tem pausa no meio. e tem palavrão, tem um monte de coisa, você vai ver de tudo lá. E é essa personagem aqui que é skin. Então, ó, vai assistir ela no cinema. Então, provavelmente foi isso. Foi um negócio mais promocional para puxar um público mais jovem. Realmente não tem lá um tanto toque Tarantino, mas acho que eu consigo ver meio que a visão por trás. E tipo, vou juntar o útil ao agradável. É uma cena que eu queria pôr, não consegui pôr, vou pôr no Fortnite e trazer um público, e tentar trazer um público mais jovem. E daí fez isso. Eu concordo. Então, realmente seria melhor que fosse no meio do filme para poder mostrar fechadinho 100% de tudo, como ela perdeu o carro e tudo mais? Podia. Mas, como não dá para voltar 20 e poucos anos atrás para fazer isso daí, é muito mais fácil só fazer isso pelo Fortnite, pagar lá pra Epic fazer. É. Bruno, tenho duas perguntas aí pra terminar. Manda. Primeira, você, não agora, mas você tem vontade de ver o filme separado pra comparar? Ou não? Tá bom você ver a Não, versão completa. não tenho certeza, porque geralmente quando eu assisto um negócio grande desse jeito, eu acabo me apegando mais à versão grande. Um, um exemplo disso, Senhor dos Anéis. Eu gosto muito mais agora da versão estendida, dos três filmes. Certo. Então, geralmente eu pego para assistir isso. Tanto que um tempo atrás eu tava com a minha esposa e eu acho que ela nunca tinha. Se não me engano era isso. Ela nunca tinha assistido O Senhor dos Anéis. Ela só tinha assistido, e eu não sei se todo, do Hobbit. Ela O... falava que gostava. Aí eu falei, beleza, então vamos lá assistir. Daí, eu, obviamente, botei a versão estendida, né? Conheci duas vezes. É claro. E daí foi isso. Então, eu geralmente, quando eu pego alguma versão assim, que geralmente tem mais detalhe, coisa assim, eu geralmente me apego a ela. Seria interessante de ver a versão cortada para poder comparar, mas provavelmente eu assistiria mais a versão estendida mesmo. Tá bom. E a segunda pergunta é sua nota pro filme. Boa pergunta. Eu não sou tão cineasta assim pra ter tanta coisa assim, tanto que me julguem, mas eu gosto muito de tipo Transformers, então é, não, Tá. eu não tenho tanto conhecimento cinematográfico assim, mas com certeza foi um filme que me agradou muito. É realmente um filme muito longo, mas é um filme muito legal, praticamente fechadinho, muito interessante, cheio de Putz, detalhes e coisas interessantes. me veio mais uma pergunta na cabeça, mas continua, continua. Não, tranquilo, eu achei três perguntas, não tem problema. Mas, mas eu acho que eu daria no mínimo do mínimo 9, sem brincadeira. Melina deu 10. Então, é de 9 para 10. Não. Pra mim, Então 9,5 no mínimo. pra mim é o filme de ação favorito. Meu filme de Justo. ação favorito. Pra mim, John Wick é segundo e ele é primeiro. Aí, eu nunca vi John Wick também, eu preciso ver. Eu falo, tem muita coisa que eu quero ver, mas eu não assisto. Por quê? Não sei, mas Então, a pergunta que eu lembrei aí na sua explicação é: existem rumores, porque Tarantino prometeu 10 filmes que ele ia fazer na carreira e terminar e se aposentar. Ok. O 10º filme vazou o roteiro e a firma com o Brad Pitt cortou, porque vazou. Na internet já é a segunda vez que acontece isso. Então, agora, depois que você viu o filme, eu perguntei pra Melinda também no começo do filme. Você consegue ver ele fazendo
não um décimo filme, mas só uma adição para Kill Bill Volume 3 com a filha da Vernita Green, que é a primeira que morre, fazer uma vingança, sendo que Maya Hawke, Robin de Stranger Things, é filha dela também. Então poderia fazer já a filha crescida. Você consegue ver um Kill Bill 3, que é uma coisa que os fãs querem. Eu não vou mentir. A hora que eu tinha visto ela falando daquilo, desculpa, era isso. Eu tinha que matar sua mãe, foi isso. Se um dia você quiser Uhum. se vingar, vai estar aí. Meu, é uma abertura muito grande para não ter um próximo filme. Então, e faria total sentido. Faria total sentido. Mas se É. vai ser o próximo filme, não sei, porque também eu não conheço tanto Tarantino para saber. Mas que com certeza deixa uma abertura muito grande para ter um próximo filme e que seria um baita filme, seria. Afinal de contas, para pensar, já passou um monte de tempo. O a menina lá que viu a mãe morrer, ela já é uma adulta hoje em dia. A filha da própria Beatrix também já é uma adulta hoje em dia. E a Beatrix, obviamente, vai estar mais velha. Então todas elas encaixariam perfeito no papel que elas já fizeram. Só continuar. E ainda mais porque isso volta para um pouco do tema do filme. Porque o tema inicial do filme era entender a Beatrix e a vingança dela. Então, ter um filme de vingança de novo, focado nelas, faz total sentido. Porque é um ciclo que continua. Então, tipo, que ela vai lá, foi lá, vingou a morte da filha dela, que acabou não morrendo. Aí a mãe dela, a mãe da menina foi morta, a filha viu, e daí quer ir atrás de vingança. E daí ela vai lá e quer matar a Beatrix. E vai descobrir que a filha tá viva ainda. Então vai falar, então minha mãe morreu à toa, é? Então, ou ela vai tentar matar a Beatrix, e daí a filha dela. Qual é o nome da filha da Beatrix mesmo? Era Bibi? Bibi, Bibi. A Bibi, porque vai lá, a menina lá vai querer matar a Beatrix, mata ela. A Bibi vai lá, vai querer matar a menina, e o ciclo de vingança continua. Que é um ciclo sem fim isso daí. Enquanto tiver alguém para lembrar da morte de alguém, vai continuar esse ciclo de ódio. Até que, tipo, ou os dois morram, ou alguém esqueça. Eu espero que aconteça. Essa é o que eu mais quero. Então, eu queria só agradecer, Bruno, sua presença aqui para discutir Kill Bill com a gente aqui. É um prazer. E não siga o Bruno nas redes sociais porque ele não quer, tá, galera? Não quer que você siga ele. Eu, não, Igual, igual o nosso querido Vagalume, não quer. eu tenho minhas redes sociais, mas eu quase não uso, então fica complicado. Mas é isso. Chegamos ao final do podcast e não poderia faltar o nosso trio ternura, nosso trio bebê, nosso trio. Nossa Trio não, senhora. duplo, né? Dupla bebê aqui. Temos aqui Bruno e Breno, a.k.a. Vagalume, voltando aí para o episódio, não episódio não, para a sequência especial de My Hero Academia, que acabou depois de 8 anos, né? Comentamos aí os últimos episódios juntos. E a gente não comentou os últimos três porque, né, era o prólogo, então era melhor juntar tudo, né, para comentar tudo junto e fazer um grande, como que é aqueles negócios, retrospectiva da nossa experiência com My Hero Academia. Mas eu quero começar com vocês falando assim, valeu a pena esses 8 anos de My Hero Academia? Vai que é tua, Bruno. Beleza. Bom, na minha opinião, valeu a pena sim. Claro, teve seus altos e baixos, mas no geral foi uma obra muito boa, foi muito bom, muito divertido. A interação com todos os personagens, porque muitas vezes em vários animes shounen é bem focado principalmente tipo no protagonista e às vezes no antagonista ou algum coadjuvante ali do lado. E algumas vezes é que tem uma ênfase muito grande assim. Por exemplo, tem vários animes que você pega e vários desses outros personagens coadjuvante eles ficam mais de lado, coisa assim. My Hero não faz tanto isso. Você consegue lembrar de, tipo, no mínimo dois terços da classe de cabeça, assim, na lata.
porque muitos desses personagens são muito bons, são muito memoráveis, e não só eles também, todos os outros personagens fora. Por exemplo, tem o Hawks, que praticamente todo mundo ama, o Endeavor, obviamente tem o All Might, tem a Miss Mountain, tem Ah, Bruno, você falou da O Miss Bruno Mountain. tinha. A Lady Mountain, por Tava quê, indo, né, Bruno? tava indo tão bem. Pô, é o que eu lembrei, pô. Em vez de falar do Kamui, não. Foi logo pra Lady Mountain, né? Esse Eu ia Bruno. falar ele agora, eu ia falar do E Kamui. Não falou da Midnight, né? Então tá valendo, tá valendo. a Midnight é boa. Mas você falou do Midnight, então. A Nejiri é Não, legal também. Enfim, tem. Bom, tem a Nagant também, né? Mas enfim, tem todos esses personagens que muitos deles são muito memoráveis. Isso é uma coisa bem interessante. São poucos animes que fazem bem isso, de tipo, vários dos personagens serem tão memoráveis assim. E My Hero consegue fazer muito isso. Tipo, até os antecessores do All for One, você consegue lembrar de boa parte deles tranquilamente também. Então, isso eu acho uma coisa muito legal. E voltando sobre especificamente o último episódio, na minha opinião, eu gostei muito. Mas eu já falei um bocado, então eu vou deixar agora passar para vocês. Mas é isso, minha opinião sobre My Hero. O Vagalume parece meio preocupado, meio não tô consumido aí preocupado. Não tô com o que preocupado. aconteceu. Que foi? Será que Não, vamos sabe, ter debate? sabe, final de ano, graduação, você fica meio, pô, tempinho bom, tempos bons que eu passei. Eu fiquei pensando, mano, tipo, eu tava vendo os últimos 3 episódios, eu falei, mano, pra que 3 episódios? Pra que ver isso? Não podia estar acabado no Todoroki. Aí eu fui vendo um, fui vendo o outro. No segundo, eu falei assim, mano, segundo, eu falei, tá meio chato isso aqui, mano, segundo. Aí eu fui ver o terceiro, eu falei, mano, ainda bem que teve os três. Porque que nem o Bruno falou, é bem fechadinho, assim, é. E eu sou uma pessoa, que assim, né, o pessoal vai me julgar muito, mas eu sou uma pessoa que pula a abertura e pula o final, porque eu Aí é tenho, triste. que eu quero ver o negócio, eu não quero ficar vendo a música várias vezes. O único Até anime que eu Stranger nunca Things você pula a abertura? pulo, mano. Nossa, aí é criminoso. Não, mas o Nossa. único que eu nunca pulei, a abertura. O final eu sempre pulo. O final eu nunca pulei do Naruto. A Qual que abertura você nunca pulou a abertura? do Naruto? Não, não, você falou que você nunca pula a abertura de alguma Ah, coisa eu específica. nunca pulei a abertura do Attack on Titan. Nossa, mas aí eu pulo fácil da terceira temporada. Aí, ó, aí, ó, ainda mais quando toca o The Rumbling, pô, aí eu deixo tocar. Eu não era fã, pulei também. Eu curtia. Mesmo assim, então, dos 3 episódios, no terceiro é muito fechadinho, porque até no final do terceiro fala de todo mundo o que aconteceu com eles, mesmo como se fosse um documentário. Tipo, fulano e tal, tô na agência. O Shoji, eu acho que é o nome dele, agora tá trabalhando com, tipo, paz mundial. Eu fiquei pensando, é tão ótimo, é tão bonito a história desses 8 anos, porque começou como meio que fosse um anime normal de qualquer outro anime de super-herói, de luta, animado, muito poder, tudo. Mas tem uma coisa que Dragon Ball não tem uma coisa que vários outros animes não têm, né, de tanto poder assim para todo lado, que é uma mensagem boa. Tá, você vê Goku saindo em cima do dragão. Legal? É. Mas se eu não tenho uma mensagem que o Deco, ele queria ser herói, ele virou herói no final. Mas o herói dele não era o herói que muita gente pensa que, tipo, ter poder pra caramba, né? Virar o Endeavor, tudo. Não, o herói dele é fazer a mesma coisa que o Walmart fazia com ele, que era inspirar ele. E ele fazer isso no final. Ele conseguiu ser o herói pra todo mundo, que ser um professor. Que nem eles falaram no final. A gente precisa de alguém que não tá tendo tanto caos agora. A gente precisa de alguém pra fazer que esses heróis não se tornam arrogantes, não se tornam do mal. E confiaram ele. Pra ele ser o herói que o Walmart foi pra ele. Então ele conseguiu no final o que ele queria. Ele não precisava do One for All. Ele conseguiu uma luvinha boladinha, né? Mas ele virou o herói que ele queria ser. Eu achei muito da hora isso. Mas também outras duas coisas que você comentando aí, eu lembrei. Esse final lembrou muito pra mim dessa parte do Deco sendo professor de um anime que eu não sei se vocês já viram, mas lembrou muito pra mim. E eu gostei muito, porque eu gosto muito desse outro anime. Assassination Classroom.
Não terminei. Não! Não Enfim, terminei. enfim, para não dar spoiler para você especificamente, mas provavelmente o público já vai saber. É bem isso mesmo. O final é muito parecido. E o final de Assassination Classroom eu gostei muito. Então eu gostei muito do My Hero. Mas também teve aquele gostinho no final, porque você estava certo. É uma coisa bonita de se ver, que ele virou inspiração para os outros e tudo mais. Tanto que o final do anime, em parte, é o, entre aspas, começo do anime. Só que com o É. papel invertido. Ao invés do Deco ser alguém que tá querendo saber se ele pode ser um herói perguntando pro All Might, é o menino lá que tá perguntando pro Deco se ele podia ser um herói. E daí ele fala que pode, claro. Depois ele raciocina lá. Tá, beleza, ele tem esse poder assim, tá. É. Mas ele faz isso. E eu acho bem, bem legal e interessante também. É. Lembrando disso daí. E é da hora que, assim, né, no começo do anime, a gente vê aquela divisão de heróis, né? Quem vai ser herói, quem não pode ser herói, quem vai trabalhar no mercadinho, quem não vai. Por causa do exemplo dele, por isso que o mundo lá não tem tanto caos. Que é da hora que a velhinha que deixou o Shigaraki ser vilão voltou e ajudou o moleque. Pois é. O que é É, uma ação que o Deco, não sei muito esperado nele, né? Mas é uma coisa que agora, tipo, até a pessoa que não tem quirk, não sei se ela tem quirk ou não, mas até a pessoa que tem ou não tem, é meio que como se o Deco virasse a população. Que até quem não tem, que não tem, dá o. Como que é o discurso no Jutsu do Naruto? E ajuda todo mundo. Toque no jutsu. Ataque no Jutsu. Isso aí é. é porque com a maior arma dos heróis, ele tem o heroísmo, mas o Deco fez além. Ele fez o exemplo de ser herói. Então os outros agora, todo mundo pode ser herói. E isso é uma coisa que marcou dele, dele ser não só o All Might sendo o símbolo da paz, mas ele meio que transmitindo a mensagem para falar: a paz nós todos podemos alcançar se trabalharmos juntos. Todos nós somos o símbolo da paz, juntos. Então isso é uma coisa que eu achei bem legal. Não gostei muito dos comentários de vocês. E pra mim, My Hero, ele significa uma coisa muito forte. Eu gostei muito do anime em si, concordo que tem altos e baixos, mas pra mim as duas últimas temporadas são perfeitas. Pra mim, tipo, não tem enrolação, você tem uma grande guerra, você tem pessoas, ninguém morreu, né? Essa é a verdade. Mas Morreu, não, morreu. só do mal. Não do Não, time. não. Quem que morreu do bem? O cara de capa, que foi deteriorizado pelo Shigaraki, por isso que o Shigaraki tem a capa vermelha. Cara de capa? Por que você acha que ele tem aquela capa vermelha? Quem que é o cara de capa? Capa? Sei Eu lá também o não nome dele. sei. O Shigaraki ele tem aquela capa vermelha porque ele roubou de um herói. Ah, mas aí é whatever, um desconhecido, um Ah, cidadão anônimo morreu. aí. Ah, mas whatever, né? Ah, mas Midnight morreu? Morreu também, né? Não, Midnight? É. Ela morreu como? Morreu. Morreu, Como que ela verdade. morreu? Ela morreu. Pelo Gigantomachia. Nossa, mas eu não vou lembrar, não. Tudo bem, ninguém relevante morreu. Nem viado, eu sei que você gosta da Midnight. Ah, você que gosta mais do que eu. Mas, então, e tem duas coisas que eu quero comentar. Que My Hero, pra mim, ele encerrou uma era e ele foi o único anime de seu gênero, que são os animes longos. Verdade. É, porque Verdade. agora, por exemplo, nesse fim de semana aí, eu maratonei Jujutsu. E pelo que eu sinto, né, ele tá no começo ainda, né? Pelo menos o anime. Vai ter a terceira temporada mês que vem. E eu não sei mangá, não sei se já terminou. Falaram que não terminaram. Eu acho que não terminou mesmo, não. Mas o que eu sinto é que Jujutsu não vai tão longe, né? Demon Slayer foi rápido. One Punch Man, Bruno, tá perto? Tá rolando ainda One Punch Man? One Punch Man, o mangá ainda tá saindo. Ainda tá saindo o mangá. É, O então, anime tá muito atrás. mas não parece que vai tão longe, né? Tipo, oito Não, não vai anos, tão. igual foi My Hero. Depois da temporada, não vai mesmo. Então, eu sinto que, né, eu acho que começou com One Piece, essa onda de animes shonen grandes, né? Depois veio Naruto, depois veio Bleach, né? E a gente teve os animes shonen grandes, né?
E eu sinto que My Hero ele é o encerramento, porque ele foi temporadas, né? Que foi a moda que começou ali com Attack on Titan, eu acho, eu diria. Ou Sword Art Online, por ali, né? Nos anos 2010. Mas hoje em dia é difícil você ter um anime longo. E que eu acho que a gente precisa desses animes longos porque você construir um arco tão bem construído igual foi My Hero, você, né, aos poucos, é uma coisa que demanda tempo, né? Você se apegar aos personagens, você desenvolver o vilão, você mudar, né? A gente precisa desse tempo. Que é a minha maior crítica com Demon Slayer, por exemplo, que eu acho que acaba muito rápido. Eu acho que a saga dele é muito rápida. E One Concordo. Piece demora demais. Essa é a grande realidade One aí. Piece tá pau a pau com os Simpsons, mano. O negócio não tem fim. Mas O é pior é isso. que o One Piece não é tão longo assim. É que ele faz ficar longo, mas se ele cortasse um monte de coisa desnecessária no meio, ele ia ser bem mais curto. E ainda assim seria longo, bem longo. Mas ainda assim seria bem mais curto. Não, Mas, mas assim, eu falo, eu pego o pé do One Piece porque ele ainda tá rolando, né? Mas Naruto também. Ele tem um monte de mano, coisa. A Guerra Ninja tipo, é metade dos episódios do Shippuden, tá ligado? não, Eu mano. sei, eu ainda tô Mas. na Guerra Ninja. O One Piece, mano, o One Piece vai ser que nem Chaves, tá ligado? Nossos filhos vão estar ainda vai estar passando ainda One Piece. Vai acabar, vai estar passando na Record. Não, eu vou ter o One Piece todo aqui em casa. Eu vou ter todo aqui em casa. Meus filhos, eu vou falar assim: olha, ok. É tipo religião, a gente vai estar lendo as escrituras e depois ver One Piece. É isso aí. Então, uma pergunta, pá, qual que é o One Piece? Eu não sei, filho, ainda tô esperando Não, ainda ele vai eles falar assim. falarem. Aí já tô querendo Tô saber. esperando. Não, o Bruno vai falar assim, não sei, Luffy, não sei ainda o que é. Não, vai falar assim, macaquinho, não sei, Monkey. Não, se o Não, Bruno mas, não chamar o filho dele de Luffy ou Zoro, vai ser uma decepção grande, tá, Bruno? Zoro talvez seja melhor. pô, mas uma coisa você falou, né, de anime longo, eu acho que é uma coisa como se fosse de geração. Porque a gente pega, assim, a geração de hoje em dia, é TikTok, essas coisas, não bota muita atenção nessas coisas, né? Tipo, Attack on Titan, até onde eu sei da história, posso estar errado, ah, demorou, foi um tempo grande, porque até onde eu sei, demorou pra ser umas temporadas. Então virou um anime meio que longo, demorou pra ser umas temporadas. Não, ele tem menos de 100 episódios, não é tão longo assim. Não, o anime em si tem menos, mas o que eu falo é de tempo que foi lançado. Não, porque demorou muito entre as temporadas. É igual Stranger Things, que tá em 9 anos, mas são 5 temporadas. Moleque de 25 anos tá graduando do high school ainda. Tipo, Solo Leveling, eu dei mangá, rapidão, tá ligado? Mas é Então, isso. Você tem Chainsaw Man. razão. TikTok O- aí, mano, não consegue. Os caras não têm foco, mano. Os caras não conseguem esperar. Não, as pessoas não conseguem esperar episódio semanal. Não conseguem Não, esperar anime longo. Porque assim, Jujutsu, pra mim ainda não me pegou, tá? Vi as 2 temporadas, ainda não me pegou. Tem coisas legais. Gojo é legal e tal. Mas eu sinto que, tipo, com o tempo talvez eu goste muito. Mas é isso. Pra mim, My Hero então, encerrou, vai terminar não uma temporada, mas tipo, vai terminar esse arco de não animes sei, longos. É um ciclo, boa. E eu não sei por quê, mas vocês devem ter ouvido também, o pessoal odiou o mangá, o final do mangá do My Hero Academia. É, E eu então, sempre, vocês sabem como é que foi? O final do mano, mangá? É a mesma eu coisa vi, ou... eu vi deixa eu duas ver. coisas. Eu vi duas coisas. Uma eu acho que é fake, que colocaram uma foto do Deco trabalhando part-time no McDonald's. Eu vi isso aí. Eu não acredito. Eu não acredito que tenha sido isso Não mesmo. duvido. Mas eu sei que ele não ganha essa armadura do final do anime. Isso ele não ganha. Ok, isso faria toda a diferença mesmo. Porque por mais que ele talvez virasse professor e fosse tudo mais, na minha opinião, isso foi tipo a cereja do bolo pra falar. É isso daí, o anime fechou perfeito. Que o que foi? Eles terem aparecido do nada, metendo aquele fim lá, aí do nada aparece o All Might quebrando o fim lá e falando: calma aí! Não acabou ainda não, ainda falta uma coisa, que o que é? Todo mundo investiu um monte em você e a gente sabe que o seu corpo tá gritando por isso, ele tá gritando para ajudar os outros. Então, toma aqui essa armadura Mark II do Homem de Ferro que sai da maleta. Ele Então, realmente fala mesmo. ele recebe a armadura lá e sai voando com todo mundo. E, não, e a hora que aparece todo mundo ali falando, meio que já tava na hora, a gente tava te esperando, meu, nossa,
Almost brought a tear into my eye. Mano, muito Não. bonito. Muito Ô, bonito. Bruno, só queria corrigir que Mark II ainda é prata, tá? Do filme 1. Só pra te corrigir. O que vai falar que é Perdão. Mach 60, Mach 90? Vai falar o Não, do quê? 2 eu acho que já é tipo 11. Quatro? Não, pera. Não, não, acho que já quatro, é a quatro. Porque não tinha feito tanta armadura ainda. No 3 ele fez um monte. Ah, não sei. Mas pelo menos 4 é. Porque tem a 3 no 1, né? Mas E, uma pergunta da luva dele. Ele usou o Black Whip, não usou? não. Não, ele Saiu um usou. cabo. Lançou o gancho do Batman, sabe? Ah, porque eu olhei aquilo que eu tava assistindo no celular, né? Eu olhei aquilo e falei assim, não, lançou o Black Whip. A Ah, intenção é essa. Eu acho que aquela armadura deve ter quase todas as propriedades do Aquaman original. Se Então ele deve ter fizer o o Black shift Widow assim, já O, vou ficar animado. o, o cara vai usar o Assassin's Creed Batman, vai fazer um smoke, né? Vai lançar uma bombinha. Vai lançar uma fumaça assim do lado dele. deve ser isso mesmo. O cara Ele tem o deve cinto de ter, utilidade do Batman. ele deve ter também Ó, um dispositivo de sentido aranha, um bagulho assim. tem o carro. Calma aí. Tem o carro, tem o cabo. Que mais? Se eu soltar fumaça, já era. Ele agora tem uma capa também. Tem uma aí, ó, já era, mano. My Hero Batman. Mas, Pois é. Batman. Bem, vamos encerrar porque a bateria tá acabando no meu celular aqui. Eu uso ele como webcam. Mas, qual que é a nota de vocês pra My Hero Academia? E ele está no seu top 20 de animes favoritos da sua vida? Eu nem sei se é coisa do 20, mano. Ah, tem muito anime aí, Bruno. Eu acho que eu diria que sim, mas vai pelo. Não sei dizer. Então, o top Top, 5 eu não sei se ele entra porque é muito pesado o meu top 5, mano. deixa eu ver, Não, top 5. eu acho que. Ele entra no meu top 5. Eu não sei se ele Ela... entrou no meu top 5 Deixa eu não. ver. Eu ainda acho o Kuroko no basquete melhor que My Hero, sendo sincero. Não, aí você tá. Não, Breno, você nunca viu Aí, Kuroquinho. Você nunca viu não, Kuroquinho. não. Kuroquinho, Não, Kuroquinho não, Kuroquinho é espírito bonito, não, Breno. Your Lie in April, não. muito Não, não, bonitinho. eu não sou chegado nessas áreas de anime, de Romance? bonitinho, de esporte, eu não sou não, mano. Eu não sou Breno. chegado nisso não. O único anime que eu vi que é um, assim, pode se falar que é um pouco diferente, que não é de luta, é o Death Note. Não, mas aí você tem que crescer seu espectro de anime. Hum. Não, eu acho que eu diria que ele tá no meu top 10. Se não tiver, estaria, tipo, raspando no meu top 10. Então, sim, ele tá no meu top 20, com certeza. Ô, Breno, você não viu Another? Não, mano. A gente Nem, viu. nem sei quem é Another, mano. Você não sabe o que é Another? Nem sei quem é Another. Ah! Breno, você até o final do ano você tem Ah, a meta de ver Another, tá bom? eu vou te Tem falar que- os animes que eu sei, rapidão. Anime que eu sei: Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Punch Man, Death Note, Chainsaw Man, o Dan 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 e My Hero Academia. Attack on Titan, Attack on Titan, Demon Slayer, Demon Slayer. Super Campeões, Putz, Sakura aí você Card puxou. Captors, Aí tu Megabots, puxou. Não. Yu-Gi-Oh!, Yu Yu Cavaleiro. Hakusho, Cavaleiro Zodíaco. Breno, tem Mas assim, muito anime. esses são animes, assim, que nunca vão entrar no top 10, mano. Desculpa. Talvez não no seu. Não, você vai. Ah, não. Tipo, se eu for pegar a Casa do Zodíaco, tem que pegar a saga de Hades, né? Pegar a saga original não entra. Aí. Não, então. Mas são animes formadores pra mim. Então, Cavaleiros com certeza entra ali, entendeu? Ó, vamos assim. Tem tempo pra falar o top 3. Não, da vida é fácil. Vai lá, manda. Top 3 da vida. Meu top 3 da vida Falou vai que é fácil. ser. Cadê o pensamento agora? Não, número 3 Attack on Titan. Tá Número contato. 2 é Death Note. E número 1 Naruto. Bom. Meu grande top 3 aí. Aí, Bruno. O meu, eu vou dar meu top 3 e uma menção honrosa. Meu top 3 é extremamente fácil e extremamente correto. One Piece Forever. Obviamente, One Piece é o primeiro. Segundo, um dos que eu mais gosto de todos, o Metal Alchemist, bom pra caramba. E Brotherhood. Você tem terceiro, que ser específico aí.
É, o Brotherhood foi o que eu assisti, verdade. Se bem que eu queria assistir o normal pra ver como é que é. Eu já tinha assistido o comecinho, mas eu não sei porque eu parei. E eu adorava a primeira abertura lá do normal. Pô, era muito boa. Mas o terceiro é Tenga Toppa Gurren Lagann. Puta, esse anime é muito bom. É isso aí, trava-língua. Parabéns. E daí É, é aquele que tem o mecha, que ele tá dentro do mecha, ele tá dentro do mecha, ele tá dentro do mecha, que vira um mecha do tamanho de uma galáxia. É basicamente isso. Resumindo muito. E a esse é menção melhor que Bleach, honrosa. é uma desgraça, né? Não, o negócio é bom. Eu chorei pra caramba nesse anime, não vou mentir. Não é possível. E Fairy Tail é a minha menção honrosa. Porque Nossa, foi. Bleach nem ganha menção Tail. honrosa, mano. Que Não, eu vou vergonha, mano. explicar, eu vou explicar. Fairy Tail, Nossa. eu admito, ele não é um anime super bom nem coisa assim. Ele tinha tudo pra ser perfeito, mas o jeito que ele foi, ainda mais de encherem o rabo de poder da amizade, era complicado. Mas ele é minha menção honrosa por um motivo muito específico, e é pelo fato de ele ter sido o anime que me fez gostar de anime. Porque eu tinha assistido outras coisas na TV e eu não sabia que aquilo era anime, porque estava em português e tudo mais, e na minha cabeça era, é desenho. Nossa. Eu não fazia ideia, eu não tinha muita gente ao meu redor que assistia para me falar, não, isso era anime. Aí os meus amigos estavam começando a assistir, eles falaram, mano, a gente tá assistindo Fairy Tail. Daí foi a primeira vez que eu vi um anime, tipo, vendo lá no site piratão, vendo em japonês, tudo com subtitle, coisa assim. Quer dizer, não, eu não vi em site pirata, eu vi em site One Piece. Vamos deixar um pouco mais censorship aí, pra Como não se tomar ninguém, se alguém strike. ligasse, né, Bruno? Pelo amor. Mas foi a minha primeira grande experiência assim de anime, de começar do zero e tudo mais, vendo episódio por episódio e tudo mais. Então me marcou bastante. E daí a partir daí foi quando eu comecei a assistir vários animes e que é o que eu sou hoje de gostar de anime. Então Fairy Tail é uma menção honrosa. Por mais que eu sei que não é tipo tão uau assim, como eu disse, esse problema gigante do poder da amizade, mas tem essa minha Acho menção honrosa. justo. Death Note tá em segundo lugar pelo mesmo motivo, Bruno. Mesmo que todo mundo sabe que a segunda parte é horrorosa. Né? Não, não fala isso não. Ele foi o anime que me converteu a assistir animes online aí. Em sites que você gosta. Tá de One Piece. Ô, Bruno, qual que é o seu top 3? Ah, eu acho que o primeiro e o segundo devia ser o default, que nem arroz e feijão, sabe? É o default de todo mundo. Attack on Titan e Death Note. Porque Nossa, eles são. Naruto não é, não tá, cara. Calma, calma, falta o terceiro lugar, pô. Mas assim, o primeiro e o segundo devia ser esse, porque o complexo do anime, você vê que é um anime bem trabalhado, né? Muito bem trabalhado o anime. E os dois são teoricamente curtos, então. E é anime que eu falo assim, se você não é fã de anime, assiste esse daí que você vai gostar. É. O terceiro é complicado. Porque assim, né? Solo Leveling não entra porque ele não, né, teoricamente, Não, entra. não é Entra. anime. Ele é feito no Não, Japão, ele entra. não, mas é coreano, pô. Não, o material é coreano, mas o estúdio é japonês. Não. One Punch Man não entra porque é uma tristeza sem fim. E Chainsaw Man não entra porque também é Pode ficar ruim. curto. Pode ficar ruim também, que eu tô ficando com medo. O Naruto, eu tenho umas perguntas do Naruto. Eu não sei se eu falo que ele é bom por causa de nostalgia ou se eu curto mesmo muito ele, mas eu mando ele no terceiro lugar, Naruto. Não, Naruto é maravilhoso, velho. Não sei se Naruto é muito é. mais por causa de nostalgia ou não, mano. Porque, assim, se você for ver o Naruto, o clássico, você acha que você gostaria, se você não tivesse nenhuma memória do Naruto, assistindo o quê? No Bom Dia e Companhia, você acha que você gostaria de Naruto hoje, no clássico? Hoje? É Daí, é só difícil. botar a luta do Lee com o Gara com o Linkin Park e já Não, era. Não bro. tem que não gosta. O que fez a gente converter, Bran, foi a gente um dia, aleatoriamente, colocar no Bom Dia e Companhia e ver a luta do Rock Lee com o Gara. Mas até chegar lá, é chão, mano. É, mas é assim, igual Demon Slayer. Eu sabia que tinha luta boa. Daí eu fiquei esperando as lutas boas chegar. Não, eu acho que eu trocaria meus top 3 pra Attack Não on é possível. Titan, Death Note e Demon Slayer, mano. Não é possível. Demon Slayer não. Pelo...
Eu acho que eu quero Demon Slayer, mano. Não é possível. Bem, então Demon vamos Slayer eu encerrar o colocaria no top podcast 10 antes. Vamos diários. encerrar o podcast antes que Vagalume cometa um outro suicídio aqui. Por quê? Ah, Naruto, pelo amor, né? A gente cresceu junto Não, assistindo Naruto. Eu revi na pandemia com a nossa irmã. Ah, mano, meu apelido é Razedori, mano. Não tem como. Que isso, mano. não, eu acho que Naruto vai mais Naruto por causa de Ultimate Ninja 2, a gente jogando no Play 2, mano. Ultimate Ninja Storm. Não, no Play 2? Você tá maluco? É Ah, no Ultimate Play Ninja 2, Ultimate Ninja 2. 2. Isso aí, É. Depois do 3 a gente jogou bom. o japonês lá. É Não, isso, não né? sei, não Não sei. Tristeza, foi né? Naruto, foi Naruto. Tristeza. É um anime que a gente cresceu, mas tudo bem. Cada um com sua opinião. Mas é isso. A gente vai terminando aqui o bloco e o podcast. Esses caras não querem dar rede social, mas você sempre pode me seguir aqui como Razedor. Olha o joinha aqui, ó, do Zoom. Vocês conseguem Caralho. ver? Esse efeito aí que eu sabia que dá. Não, o meu não vai dar também, né? Não Mas. sei, talvez, ó. Vai, Bruno, tenta dar o Olha like aqui o aí. joinha. Você tem que chegar mais perto aí, talvez. Só um... Não, mas tem que ver sua mão, né, o animal? Eu tô zoando. Não, não tá indo, não? Não, pô, você é Não. especial. Só Ah, você tá que dá bom, então eu like. sou roxo. Mas é isso. Obrigado pela essa edição especial do podcast. E Feliz Natal, né? Tá chegando aí. Vocês ganhem muitos presentes, muitos comemorações aí. E Amém. lembre-se que o importante não é os presentes, mas como você passa esse Natal. Como na nossa família, a gente vai passar assistindo Stranger Things. Dia 25 aí, às 6 horas da tarde. Horário de Utah estaremos aí. Mas é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima e falou.